Estamos aqui reunidos para mais uma das atividades comemorativas referente aos 40 anos da Dufscar. A Dufscar programou uma série de palestras e hoje nós vamos ter o privilégio, a honra de ouvir o professor Eduardo Rolim. O professor Eduardo Rolim é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. Hoje ele me corrigiu porque eu andava pronunciando a sigla da universidade dele de forma indevida. E ele é químico de graduação e mestrado na URGS, mas fez o doutorado dele em Química na Universidade de Paris, Paris 11. Segundo, eu não conheço a geografia da cidade de Paris, mas ele me disse que é Paris, que fica, é o campus que fica da Universidade de Paris, que fica no sul da cidade. E Eduardo tem, além de uma vida e uma trajetória acadêmica nesse campo científico, ele também tem uma larga experiência e uma trajetória histórica de defesa da universidade pública por meio da militância no movimento sindical. Eduardo foi presidente do sindicato dos professores da URGS, né, que é correspondente à nossa Dufscar aqui. Foi presidente, fundador e presidente do PROIFES, que é a federação a qual nós estamos filiados, e o sindicato da URGS também está afiliado, né? Então nós formamos uma federação. E o Eduardo, ele não entende só de química e de política, ele também entende muito de toda essa parafernália jurídica, essa legislação que rege as nossas vidas funcionais, notadamente naquilo que se refere a uma coisa tão importante da nossa carreira, que é a Previdência. Então o Eduardo generosamente vai fazer uma tour aqui dos 4 campos da UFSCar, e nós vamos em 3, hoje estivemos em Araras, né, Eduardo? Agora hoje aqui em São Carlos, e amanhã iremos para a Lagoa do Sino. Então eu gostaria de convidar o Eduardo para compor a mesa e agradecer mais uma... Aqui, Eduardo, do lado de cá, por causa do seu computador. Agradecer mais uma vez a generosa colaboração. Eduardo aproveitou também essa vinda aqui ao UFSCar, teve para fazer trabalhos acadêmicos na USP Ribeirão. Eduardo trabalha com resíduos. Ontem trabalhou com a UFSCar aqui, com a questão dos resíduos químicos. Aí hoje fomos cedo para Araras e agora estamos aqui. E queria, depois da palestra que nós vamos ter aqui, o debate que nós vamos ter com o Eduardo, convidar a todos. Nós vamos ter um happy hour aqui no restaurante e a gente pode estender a nossa conversa com o nosso convidado, ilustre convidado, comendo e bebendo algumas coisinhas deliciosas. Eduardo, a palavra é sua. Muito obrigado, professora Marílio. É uma grande honra para mim, um grande prazer estar aqui nessa comemoração dos 40 anos da Dufscar. O meu sindicato também completou 40 anos esse ano, né? Isso faz parte de um ciclo de sindicatos que estão chegando nessa idade, porque todos foram fundados mais ou menos no mesmo momento histórico, né? Na redemocratização do país, no final dos anos 70, ainda na ditadura, mas já no momento que se estava buscando de volta a democracia que a gente perdeu, né? E não é a primeira vez que eu falo aqui na Dufscar, deve ser a terceira ou quarta, sei lá. E já tive o prazer de conhecer 3 dos campi da UFSCar. Vou conhecer o 4º amanhã, que eu não conheço ainda, que é lá de Buri, né, de Lagoa do Sino. E esse tema que a gente tem aqui, depois eu vou pedir autorização tua para falar de pé, porque eu não consigo falar sentado. Mania de professor de química de falar de pé. Eu acho que nós da área das ciências exatas, eu não sei se tem alguma coisa que nos afaste da cadeira, mas eu tenho muita dificuldade de ficar parado falando sentado. Mas esse tema que eu vou trazer para vocês hoje, é uma pena que vocês vão ver que na realidade aqueles que talvez devessem mais estar aqui não estão, né, que são as pessoas mais jovens, que aparentemente não se preocupam com o seu futuro de aposentadoria.
mas talvez eles sejam os que mais vão sentir essas coisas todas que a gente vai falar um pouco aqui para vocês. Mas eu acho que vai ser interessante mesmo para os colegas mais antigos, dos quais eu já faço parte, né, porque eu já não sou mais da primeira camada de professores, já estou chegando lá no fim também. Já faz 21 anos que eu sou professor da minha universidade, e se tudo desse certo, daqui a 14 eu já teria a possibilidade de me aposentar, mas não sei também quando é que isso vai acontecer, em função das, sei lá, 2 ou 3 ou 4 reformas que nós teremos daqui para frente, né? Inclusive, nós temos que pensar se nós vamos ter aposentadoria e se nós vamos ter universidade daqui a 14 anos, quando eu chegar lá. Mas eu sou um otimista por definição. Eu entrei na universidade no período onde o salário de professor era o menor de todo o ciclo histórico do Plano Real. Aquele ano exato que eu entrei foi o menor salário, então eu diria que eu só ganhei de lá para cá, né? Então, nesse sentido, graças principalmente ao trabalho que a gente fez juntos, a DUFSCar, a DURGS e as outras entidades que compõem a nossa federação, queria fazer, sem dúvida nenhuma, e é importante registrar isso aqui em São Carlos, uma grande homenagem para o professor Gil Vicente, né, que infelizmente não pôde estar aqui presente. Além de meu amigo, é também uma pessoa extremamente importante na construção da nossa federação. Ele nunca foi presidente da federação, né, mas ele foi presidente do fórum que antecedeu a nossa federação, e o qual eu tive a honra de ser vice-presidente dele, e depois agora sucedeu como presidente da federação, tarefa que agora eu tive também a possibilidade de passar adiante, porque eu acho que é assim que funcionam as coisas, né? E nós temos hoje um professor que, se não é mais jovem que eu na idade, é mais jovem que eu no movimento, que é o professor Brandão, lá do Instituto Federal do Paraná. Eu, hoje, na realidade, eu me ocupo no PROIFES de uma tarefa que eu também sucedi o Gil, por coincidência, né? Que é das relações internacionais da nossa entidade. E essa questão da aposentadoria, como o Amarillo falou, eu não sou especialista nisso, eu não sou advogado, não quero ser advogado, nunca tive essa pretensão, ainda que alguns brinquem comigo que eu merecesse alguma OAB honorária, né, por tudo que eu já fui obrigado a estudar, mas eu encaro isso como um dever de ofício. Eu acho que nós que somos da área da educação, da área da ciência, a gente tem condições de aprender qualquer coisa, né? E é interessante pensar que a gente tem que ser eclético mesmo, porque isso nos dá a visão de cidadania do mundo. Eu, se não fosse químico, eu seria historiador, eu seria teu colega, porque é uma profissão que eu realmente gosto muito. Eu estava conversando com alguém ontem, quando eu fiz vestibular, na minha época existia esse negócio, hoje não existe mais, ainda que a minha universidade ainda faça vestibular, eu fiz mais pontos em história do que em química no vestibular. Mas enfim, química também para mim, hoje, sem dúvida nenhuma, é a coisa mais importante que tem na minha vida profissional, na minha vida pessoal também. Mas eu encarei esse desafio de entender a questão da aposentadoria como uma questão obrigatória para mim, porque eu era presidente da federação, acompanhando uma série de mudanças que aconteceram. E vocês vão ver que no meu período de presidente aconteceram algumas mudanças previdenciárias, e a principal delas talvez seja a maior mudança de todos os tempos na previdência do servidor público. Eu não diria de todos os tempos, porque na realidade nós tivemos também uma grande mudança, que foi a passagem de muitos de vocês, provavelmente, do regime seletista para o regime jurídico único, isso lá nos anos 90, mas agora a gente volta praticamente ao passado, como se fosse um ciclo, né? Então, se os professores hoje não são e não serão seletistas, espero eu pelo menos, a sua aposentadoria hoje, ela é praticamente a mesma daquelas pessoas que são do regime seletista. Então, é um ciclo que vai e que volta. Mas vamos direto à apresentação, para depois, inclusive, ter tempo da gente falar. Eu vou ficar de pé ali, eu vou falar sem microfone, acho que não precisa, né? Não, mas acho melhor, porque nós estamos gravando, nós vamos pôr a sua fala no vídeo da... Ok. Apareço aí na imagem? Mas já não sou eu que tem que aparecer. Vou deixar uma aguinha para você aqui, tá? Tá bom, ok. Pode deixar. Eu não sei, Rui, se não seria melhor, se é possível, talvez ligar as da frente aqui, não sei se ficaria mais claro. Mas aí, enfim, vocês vejam lá. Como é que eu passo o slide? O Amarillo passa. Ah, então vou ter que passar para você. Tu não quer botar o passador? Não, eu passo? Eu te obedeço, só você Tá me bom. mandar e eu obedeço. Me obedece, tá. Pode passar primeiro?
eu vou falar para vocês então o primeiro conceito que eu queria apresentar para vocês. Eu aqui vou trazer alguns conceitos. Primeiro eu vou falar das gerações de aposentadoria, já vou explicar o que significa isso. Depois eu vou falar das pensões, não vou falar só de aposentadoria, vou falar também de pensão, porque é um tema que eu acho que importa bastante, acho que assim fica mais claro, né? Um tema que importa bastante para nós, principalmente que já dobramos o cabo da Boa Esperança, em homenagem ao Rui, né? E depois no final eu vou falar da reforma da Previdência pretendida pelo Temer. Vou falar com menos detalhes, porque na realidade ela, não sei se vai ser a reforma do Bolsonaro ou não, ou a pretendida reforma do Bolsonaro. Mas aí quando chegar a hora a gente fala. Quando eu for falar em gerações de aposentadoria, vou começar evidentemente pela primeira, que é essa que está aí apresentada. O que eu quero dizer como gerações não são gerações etárias do ponto de vista das pessoas. É óbvio que nós somos praticamente de uma ou de duas gerações na universidade, posto que a gente vive 30, 40 anos aqui. Mas o que a gente fala de gerações são as camadas de pessoas em relação ao tempo que elas entraram no serviço público. Então não se trata aqui da data de nascimento, mas sim da data de virar servidor público. Por que isso é importante? Porque isso define, na realidade, qual o regime de aposentadoria da pessoa. E uma coisa que é importante colocar, e eu já vou dizer isso de início já, é que essa data que vai definir se a pessoa ela é da primeira, da segunda, da terceira ou da quarta geração, são 4 que eu defino, essa data é a data de ingresso no serviço público, entendido aí esferas municipais, estaduais, distrital e federal. Mas uma coisa tem que ficar clara, todos aqui eu acho que vieram já do sistema federal talvez, mas se alguém, por exemplo, vem do sistema estadual ou municipal, a data que vale, desde que ele não perca a continuidade, ou seja, saiu de lá e veio para cá sem perder um único dia, a data que vale é aquela anterior do serviço estadual ou municipal. Isso é o que nós entendemos, não é o que o governo federal entende. O governo federal só aceita esta data de troca de local de trabalho dentro da esfera federal. Mas na justiça nós estamos ganhando todas do governo, vão ganhar todas, porque a Constituição é muito clara ao dizer que a data que vale para definir isso é a data de ingresso no serviço público, não importa qual a esfera. Então a primeira geração é essa cuja data está ali, e ela já marca também para vocês uma data e um nome importante a referir, que é a Emenda Constitucional número 41, que é do final de dezembro de 2003, que é a Emenda Lula. Isso foi a reforma da Previdência do governo Lula. Na realidade, houve no país muitas reformas da Previdência desde que ela foi criada como tal em 1922, mas eu vou falar aqui só do moderno, daquilo que hoje efetivamente tem validade. Então quando eu falo que a reforma da Previdência se dá no governo Lula, se dá para nós servidores públicos, mas na prática ela só é possível porque alguns anos antes, em 1998, houve a Emenda Constitucional número 20 de Fernando Henrique Cardoso, que eu considero a primeira reforma da Constituição de 88, no que tange ao que nós estamos falando aqui, que é a aposentadoria. E a reforma Lula só é possível porque acontece primeiro a reforma Fernando Henrique Cardoso. Elas são continuidade uma da outra. Na medida em que a reforma de Fernando Henrique, lá em 98, ela faz a primeira distinção importante do que se refere à nossa aposentadoria. Professor, servidor público, era uma categoria especial do trabalhador na Constituição de 88. Fernando Henrique, em 98, nos retira essa condição de categoria especial, quando define que a nossa aposentadoria, da mesma forma que o pessoal da iniciativa privada, passa a ser uma aposentadoria de regime contributivo, o que significa que acaba a ideia da solidariedade de gerações, que é aquilo que se conhecia na Constituição de 88. Ou seja, uma geração trabalhava para que a próxima pudesse se aposentar. Aliás, uma geração trabalhava para que a anterior pudesse se aposentar. E isso acaba na reforma de Fernando Henrique Cardoso, quando define que os servidores públicos têm que ter um regime contributivo. E pior, define que o regime contributivo tem relação com o regime da iniciativa privada. Isso abre o caminho para que essa reforma aconteça. Então, o que é a primeira geração? São aquelas pessoas que estavam aposentadas no dia que essa reforma acontece. Ela é promulgada em 19 de dezembro de 2003. Ou podiam estar aposentados, mas não se aposentaram. É bem possível, eu diria que é quase impossível,
que alguém que podia estar aposentado nessa data não esteja hoje. Já se passaram 15 anos daí, né? É difícil que alguém que tivesse no mínimo 60 anos naquela altura, com mais 75, ainda pudesse estar na ativa. Então eu diria que todo mundo, praticamente, para não dizer que não existe alguma exceção por aí, todas as pessoas da primeira geração já estão aposentadas ou já morreram, né? Infelizmente. Pode passar. A reforma valeu para eles? Sim e não. Ela não valeu naquilo que define o cálculo da sua aposentadoria. Aquela primeira linha diz lá, aposentadoria integral e paritária. Quer dizer que essas pessoas têm esses dois conceitos. Mas ela não valeu para algumas outras, como eu vou falar depois, na contribuição previdenciária dos inativos e na pensão. Mas vamos definir primeiro, eu acho que isso é importante, o que é integralidade e o que é paridade. Porque muita gente chuta isso e não consegue compreender exatamente o que quer dizer. Integralidade significa que o salário que a pessoa recebe como aposentado no primeiro mês é o mesmo que ele recebia no último mês de ativo. Vocês aqui chamam de olerite, né? Então você olha o olerite dele antes e depois do mês que ele se aposentou, ele é igual no essencial. Ele não é igual porque tem coisas que são só da atividade, né? Auxílio transporte, auxílio alimentação, pré-escolar, insalubridade, mas tirando essas verbas indenizatórias, o contra-cheque é essencialmente igual. Vencimento básico, retribuição por titulação e alguma outra coisa que as pessoas possam ter. Isso é integralidade, é igual o contra-cheque. Paridade é uma consequência. A paridade significa que os reajustes que a pessoa tem serão os mesmos da atividade. Por quê? Porque os contra-cheques são iguais. Porque quando reajusta o RT para o aposentado, quando reajusta o VB, é também reajustado para o aposentado. Vocês vão dizer, sempre que eu tenho integralidade, eu tenho paridade? Não. Vocês lembram da JET, até 1998, que morreu em 2008 na ação que o PROIFES fez, no acordo que o professor Gil Vicente assinou lá em 2007. Naquele momento existia integralidade, mas não existia paridade, porque na realidade a GED era móvel, ela é diferente na forma de adquirir ela. Então muitas vezes os aumentos que a gente tinha, se eles fossem dados só na GED, por exemplo, os aposentados não oferiam da mesma forma que os ativos. Então são coisas diferentes, integralidade e paridade. Isso não mudou para quem era da primeira geração. Hoje lá em Araras me perguntaram isso. A reforma do Temer vai nos atingir? Eu disse talvez, mas o Temer vai acabar daqui de ano, né? Mas a reforma do Lula e a reforma do Fernando Henrique fizeram uma coisa importante. Elas criaram pedágios, regras de transição, mas não mudaram a forma de cálculo de ninguém. E a reforma Temer fazia isso, que eu acho extremamente grave e um precedente muito perigoso também. Duas coisas mudaram para essas pessoas dessa geração aí. Duas que mudaram para eles e para os outros que vêm depois, evidentemente, também. A primeira é a questão da contribuição previdenciária dos inativos. Aí vamos dizer uma coisa. Isso para nós, do movimento docente, é absolutamente inaceitável e inconstitucional. Porque para nós, a aposentadoria é algo que tu ofere depois que contribuiu. Mas o conceito que foi criado e que o Supremo Tribunal Federal, na época presidido pelo meu conterrâneo Nelson Jobim, disse que sim, é constitucional. Eu posso continuar pagando a minha aposentadoria depois. Por quê? Porque a reforma do Fernando Henrique disse que a aposentadoria era algo contributivo e que tinha que ser feito pela contribuição pessoal da própria pessoa. Então isso justificou que o Supremo Tribunal Federal dissesse que sim, se pode cobrar aposentadoria, contribuição previdenciária de inativos. Como é que se paga? Os inativos pagam o mesmo que os ativos? Não. Porque aqui de novo vem um conceito que mostra que nós estamos nos aproximando do INSS, que é o conceito do teto do regime geral da Previdência Social, o teto do INSS, que nunca valeu para nós. Ele passa a valer a partir de agora quando se define que este teto é um limite. Limite, neste caso da contribuição previdenciária, um limite de isenção. Então, até o teto não se paga, acima do teto, quase como dizendo, vocês privilegiados aí, que ao contrário do INSS, não ganham acima do teto, sobre o que está acima do teto vocês vão pagar. E paga-se 11% do que excede o teto. Essa é a contribuição previdenciária de um inativo do serviço público. E outra coisa que mudou, e isso não mudou só para a primeira geração, muda para todo mundo depois, porque isso passou a ser inscrito na Constituição, a pensão passa a ser não mais integral,
mas sim um valor que depende, de novo, ao teto do regime geral da Previdência. Então a pessoa ganha isso mais 70% daquilo que excede o teto. E isso a pessoa ganha, o pensionista ganha, independente se o instituidor de pensão ele é ativo ou aposentado. Se ele é ativo, vale a última remuneração dele. Se ele é aposentado, vale a aposentadoria dele. Sobre o valor que a pessoa recebe, o seu último olerique, se olha lá e se dá para o pensionista este máximo aí. O teto mais 70%. Pode passar. Aí vem a segunda geração, que é a geração a qual eu pertenço, que o Amarílio pertence, e todos praticamente nessa sala, imagino eu, que pertençam, que é a geração dos que estão em atividade, não podiam se aposentar lá em 2003, mas entraram no serviço público antes da emenda 41. Portanto, entraram no serviço público até 2003. A data da emenda está ali, 19 de dezembro. Porém, eu acho que ninguém entrou depois, entre 20 e 31 de dezembro, tanto é que até hoje, a partir de muito tempo, já se define que a data é 2004. Então, é os pré e os pós 2004. A segunda geração são os pós 2004, aliás, desculpe, os pré 2004, mas que não tinham direito de se aposentar naquele momento lá. Nós. Pode passar. Para esses, ao contrário dos outros, o direito adquirido não foi respeitado pela emenda constitucional 41. Como assim? Eles ganham aposentadoria integral? Nós ganhamos aposentadoria integral? Não, senhores, nós não ganhamos aposentadoria integral. Nós temos a expectativa de um dia ter aposentadoria integral. O Supremo Tribunal Federal já definiu, isso é jurisprudência no Brasil, que direito adquirido não existe. Não existe direito adquirido sob regime jurídico, é a frase que eles consagraram lá. O que existe para nós, da segunda geração, é uma expectativa de direito, e não o direito. O direito só se consagrará quando ele puder ser exercido. Ou seja, quando a gente puder ter todos os requisitos da aposentadoria voluntária definidos a partir de então pela emenda constitucional 41. Não existe mais, a partir daqui, aposentadoria por tempo de serviço, por exemplo. Era uma coisa que existia no passado. Inclusive da primeira geração eu não falei, mas tinha várias regras diferentes que eu não vou mencionar porque não importa mais. Mas o fato é, a aposentadoria passa a ser de regime de contribuição e ela tem que ser paga pelo servidor. Paga entre aspas, né? Ele tem que contribuir para ela ser auferida. E aí, os requisitos todos são esses aqui. Eu vou voltar neles depois com mais detalhes. Pode passar. Ainda para essas pessoas, na realidade, existem alguns conceitos importantes, que é importante que a gente perceba para todos que são ativos e que querem um dia se aposentar por esse regime aí. Nós temos direito à aposentadoria por invalidez, eu já vou explicar melhor o que é isso, e ela é integral. Mas a emenda 41 não nos deu esse direito de aposentadoria por invalidez integral. Isso só vem, na realidade, numa emenda constitucional do bem, que é essa emenda 70 de 2012. Porque o Congresso Nacional se deu conta que a emenda 41 foi perversa, porque muita gente que se aposentou por invalidez entre 2004 e 2012 teve uma brutal queda de rendimento. Um exemplo, ex-presidente da UFSCar, que vai ganhar prêmio placa segunda-feira, o professor Dalcani. O professor Dalcani, quando se aposenta, não por invalidez, pela compulsória, ele teve uma redução grande do seu salário, porque ele não conseguia, na época, depois ele conseguiu, eu me lembro, comprovar o período da Argentina, por exemplo. Então, essa emenda, a aposentadoria por invalidez, o Congresso considerava que era injusto alguém que não teve o direito de se preparar, de repente, porque ficou doente, ter uma redução brutal de salário. Então, o Congresso Nacional mudou isso, e vejam como é interessante, às vezes é possível mudar para trás, inclusive, porque a emenda 70 diz, governo, a partir de agora, para essas pessoas aí, dê a elas o direito de aposentadoria integral se for por invalidez. E mais do que isso, arrume a aposentadoria de todo mundo que se aposentou de 4 a 12, dando para eles o direito à aposentadoria integral e pagando o que eles não receberam no passado. Então isso foi uma coisa muito importante que essa emenda 70 aí fez. Tá? Isso foi uma negociação com o governo no bojo da criação da FUNPRESP, que eu vou falar um pouco mais tarde. Porque, na realidade, emenda constitucional que
trate de questões de servidores, normalmente ela tem que ser andada pelo governo federal. É uma prerrogativa do presidente da República. Ou então, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm que quebrar isso. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Também se criou uma regra de transição, que é a regra dos 85-95, que ela é uma regra de transição que permite que as pessoas se aposentem com menos idade, desde que elas tenham mais tempo de contribuição. Essa é a famosa PEC paralela do senador Paulo Paim, lá do meu estado, que veio para arrumar algumas coisas da reforma de 2003, e ela foi feita lá em 2005. Então lembre assim, a soma tem que dar 95. Se a aposentadoria aos 60 anos com 35 de contribuição, 95. Mas se eu tiver 36 de contribuição, eu posso me aposentar aos 59 e assim sucessivamente até 5 anos a menos. Tá? Então isso vale para quem é da segunda geração. Pode passar. As formas de aposentadoria. Eu acho que é importante a gente entender isso. Pode passar. Então, 3 formas de aposentadoria que existem hoje na Constituição. A primeira delas, e aqui eu estou misturando um pouquinho a segunda geração com as outras, mas é por um efeito didático, né? A gente quer sempre embaixo, tá? Aqui é bom de baixo para cima. É melhor cada vez que eu desço aqui. A aposentadoria voluntária, que está lá embaixo, é a última, que é o que a gente quer, né? Se aposentar o dia que a gente acha. A gente acha não, que a gente cumpriu todos os requisitos, que a gente acha que está na hora de ir embora. A aposentadoria compulsória, ela é, aos 75 anos, ela é proporcional ao tempo de contribuição. E aqui vem aquela história que eu falei. Sempre se diz que toda questão legislativa que se refere a servidor público é de prerrogativa exclusiva do presidente da República. Porém, a emenda constitucional que passa, compulsória, também a gente chama de expulsória, né? De 70 para 75 anos, ela é uma emenda constitucional a 85, se eu não me engano é o número dela. Ela foi proposta não pelo presidente da República, foi proposta pelo José Serra, senador aqui do estado de vocês, na época, né? E aí ela tinha um vício de origem. Mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal queria essa aposentadoria compulsória, então eles disseram que não, nesse caso aí não tem vício de origem não, e deixaram passar. Mas olha que sacana, a emenda constitucional lá, que foi feita de 75 anos, ela na realidade, ela previa só automaticamente para os ministros do Supremo Tribunal Federal e para os presidentes de tribunais superiores. E deixou a necessidade de uma lei complementar para valer para os servidores públicos. Essa lei complementar é do José Serra, e ela vale em 2015, né? E ela também tinha um vício de origem, o Serra não poderia fazê-lo. Mas o Supremo disse, não, esquece esse negócio de vício de origem, deixa para lá e vale para todo mundo. Então a compulsória, desde 2015, ela vale para todos os servidores públicos. Significa que nenhum servidor público pode chegar aos 75 anos, pode completar o 75º aniversário na atividade. No dia que ele completa 75, ele é convidado a se retirar do serviço público compulsoriamente, daí o nome. E olhem o detalhe, ela é proporcional ao tempo de contribuição. Isso significa que, se a pessoa não cumpriu nessa data aí, de 75 anos, todos os requisitos da aposentadoria dela, ela não se aposenta com integralidade, com paridade, ela passa para a regra nova e, além disso, ainda é proporcional ao tempo de contribuição. Ou seja, aquilo que ele contribuiu sobre o tempo total. Aqui foi o problema do professor Dalcani, na época dele, inclusive, não era 75, era 70. Tá? Então ele teve a redução grande, porque ele foi para a regra nova e ainda teve o fator de redução, que ele não tinha os 35 anos. Depois ele conseguiu. Mas muita gente foi pega aqui. E aqui um detalhe importante é a aposentadoria que a gente não quer. A aposentadoria por invalidez, que é aquela que acontece quando a gente fica doente. E observem bem esse texto que está aí, porque esse é uma das principais mudanças da reforma Temer, da pretensa reforma Temer, que nós conseguimos derrotar na mobilização dos servidores públicos. A aposentadoria por invalidez é aquela que se dá hoje quando as pessoas têm moléstias graves, moléstias profissionais, doenças incuráveis, acidentes de trabalho. E ela tem, na realidade, 3 possibilidades. Ela é integral, que é o que está em amarelinho embaixo ali, apenas para nós da segunda geração. Apenas para nós da segunda geração.
ela é proporcional ao tempo de contribuição para todos os que vieram depois de nós, os pós-2004. Se a pessoa não se aposenta porque teve moléstia profissional ou doença grave, incurável, se ela teve um acidente, por exemplo, que não é de trabalho, ou se ela teve uma doença que não é do rol das doenças perigosas, ele tem uma aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição, senão ela não é. Ela é integral, não no provento, porque só é integral no provento para quem é da segunda geração, mas é integral no sentido de que não é descontado o tempo de contribuição. Pode passar. Bom, aqui eu vou definir de novo os requisitos da aposentadoria, porque eu acho que isso interessa para todo mundo. Os requisitos da aposentadoria para quem é da segunda geração, ou seja, para os pré-2004. Pode passar. São 3 blocos. O bloco da idade, o bloco do tempo de contribuição e o bloco comum. Para o homem é uma coisa, para a mulher é outra. Porque a sociedade brasileira assim definiu que os homens têm uma aposentadoria com mais tempo de contribuição que as mulheres. O que eu pessoalmente defendo, acho correto, e é uma coisa que é histórica na nossa sociedade. E que de certa maneira é quebrada na reforma Temer também, como vocês vão ver depois. O homem tem que trabalhar 60 anos, com 35 de contribuição, a mulher 55 com 30 anos de contribuição. Ou aquele 85 e 95 que a gente já falou lá. Além desses 2 requisitos, tem mais esses 3 que têm que ser cumpridos. E todos os 5 têm que ser cumpridos concomitantemente. Se um dos 5 não for cumprido, a pessoa perde o direito à integralidade e paridade. Aqui que eu falei que é a expectativa de direito. Eu, por exemplo, só vou ter todos esses 5 cumpridos aí, se nada mudar até lá, quando eu completar 60, no meu caso falta ainda 11, e quando eu completar, agora já não falta 11, falta 10 e pouquinho, eu faço aniversário em abril. E me falta, quando eu completar 50 anos em abril, vou completar 22 anos de universidade em julho do ano que vem, então vamos considerar julho do ano que vem, para mim faltará então 13 anos de tempo de contribuição, ou 10 anos de idade, portanto, 13 anos é o tempo que eu precisarei esperar ainda trabalhando a partir de julho do ano que vem. As outras 3 eu já vou ter cumprido nessa altura do campeonato, né? Primeiro que eu já tenho todas elas cumpridas. Então, é importante dizer que os 5 requisitos têm que ser cumpridos todos. Se um deles não for cumprido, a pessoa perde o direito à integralidade e à paridade. Ou seja, ela sai da proteção da emenda constitucional 41 para quem já tinha direito e entra no novo regime de aposentadoria. Isso é o caso da Alcaine, né, que eu falei antes, porque ele chegou à compulsória sem todos esses requisitos aqui, porque não podia comprovar o da Argentina, né? E aí sai dessa geração e vai cair na próxima. Pode passar. Bom, algumas coisas que eu acho que são importantes para dizer. A Constituição preservou para os professores do ensino básico, aqui no caso de vocês, por exemplo, na UAC, né, o direito da aposentadoria especial com 5 anos a menos de idade e 5 anos a menos de contribuição em relação aos do magistério superior. Esse direito nós tínhamos até 1998. Perdemos lá na reforma do Fernando Henrique em 98. Tá? Então também a reforma do Fernando Henrique cria, por exemplo, essa mudança aí, que vale para nós também. Tá? Bom, o abono de permanência ele é pago para quando a gente tem todos os requisitos de aposentadoria, aqueles anteriores lá, mas não quer se aposentar. Né? É o caso do nosso presidente, aí, o professor Amarillo, que tem os requisitos cumpridos, mas não quer se aposentar, e ele pode ficar então até os 75 anos auferindo o abono de permanência. Isso se não mudar nada até lá. Né? E o que é o abono de permanência é importante entender. Abono de permanência não é salário a mais, mas também não é desconto de previdência. O que acontece aqui? A pessoa desconta normalmente a previdência, os 11% sobre o bruto, e, ao mesmo tempo, aquele valor exato que ela descontou de previdência, ela recebe de volta. Então veja o que acontece com uma pessoa da segunda geração quando sai deste caso aqui e vai para a aposentadoria. Isso que o Amarillo está pensando ali bastante. Ele vai, perder o abono de permanência, que na prática é zero, né? Ele ganha, ele paga a previdência e recebe de volta, então é zero de previdência, e além disso, quando ele se aposentar, ele passa a pagar a previdência, os 11% do que excede o teto. Então a diferença salarial é grande, né, para quem abre mão
do abono de permanência e vai para a inatividade. Tá? E além disso, perde outras coisas, né? Para quem é da química, por exemplo, na minha área, eu tenho 20% de insalubridade sobre vencimento básico. Também perde isso. Então, são muitas coisas que têm que ser consideradas na ideia da aposentadoria das pessoas. A aposentadoria compulsória eu já falei, né? E aqui embaixo é interessante dizer que existe uma forma de aposentadoria proporcional para quem é da segunda geração, mas que eu acho que é praticamente inviável para todo mundo auferir isso. Por quê? Porque ela previa lá em 98, na emenda do Fernando Henrique, a possibilidade de uma aposentadoria proporcional desde que a pessoa cumprisse, além do tempo de contribuição já esperado, 35 anos no nosso caso, mais 20% do tempo que faltava lá em 98 para ela se aposentar. Então, digamos alguém como eu, que entrou em 97, tinha um ano só, eu tinha então faltando 34 para mim. Se eu usar esse requisito aí de aposentadoria proporcional, eu vou ser maluco, né? Porque eu vou ter, além dos 34 anos que me faltariam naquela altura, portanto 13 de hoje, mais o 20% em relação a isso. Então eu teria ainda mais 7 para cumprir. Então é óbvio que para mim não vale isso. Valia, na realidade, isso aqui para quem estava na beira da aposentadoria quando saiu essa emenda aí. Isso aí, esqueçam, calendas gregas na realidade. Pode passar. Bom, agora vamos começar a falar dos jovens, né? Daqueles que não somos nós, mas são os jovens. E eu acho importante que a gente entenda, até para compreender a luta do sindicato de 2004 para cá. Ela muda brutalmente. O professor Amarílio vai ter que se prestar atenção de que agora a vida do sindicato tem que mudar brutalmente. Porque nós não somos mais as pessoas que importam para o sindicato do ponto de vista numérico, bem entendido. Não estou dizendo que a gente não é importante, senão também seria doido. Eu não sou masoquista também. Estou dizendo, do ponto de vista numérico, a luta do sindicato ela passa a ser uma outra dimensão. Por quê? Porque essa geração aí é uma geração com prazo finito. Ela começa em 1º de janeiro de 2004 e termina em 3 de fevereiro de 2013. 10 anos praticamente. Nesses 10 anos aí, os 90 mil professores do magistério superior, que tem hoje em atividade, 70 mil praticamente entraram ali. Que é a expansão da universidade, é o reúne. Então a grande massa dos professores ativos da universidade está aqui. Ó. Ela não tem aposentadoria integral, ela ainda não é atingida pela previdência complementar, que eu vou falar logo a seguir, mas ela também não tem mais as regras antigas. Então é uma geração intermediária que hoje é amplamente majoritária. Vamos lá. O que muda a vida deles? Tudo. Só não mudou tudo mesmo, porque o governo foi de certa maneira leniente, como eu vou falar daqui a pouquinho, em relação à criação da Previdência Complementar. Porque se ele tivesse feito todo o serviço lá em 2004, ele teria criado a reforma, teria criado a Previdência Complementar e não existiria essa terceira geração. Iríamos direto para a quarta, como vocês vão ver. Mas como ele não fez isso, então a gente tem que falar da terceira. Até porque a terceira é a maioria de nós, né? O que é a terceira geração? É uma geração que não tem mais aposentadoria integral e, por consequência, não tem mais paridade também. Porque se eu não tenho as mesmas rubricas do contra-cheque, eu não tenho paridade por definição. Né? Bom, como é que é a aposentadoria deles? A aposentadoria deles é igual a do INSS. Se quem conhece a aposentadoria do INSS, olha e sabe como é que faz. Com uma grande diferença. Para o serviço público não existe o fator previdenciário. Eu não vou explicar aqui porque ele só vale lá no INSS, mas depois se alguém quiser entender o que é, eu explico também. Mas a aposentadoria deles é calculada não mais como o último contra-cheque, porque essa é a definição que muda no conceitualmente na reforma de 2004, reforma Lula. Acabou a aposentadoria por similitude com a atividade. A aposentadoria agora ela passa a ser contributiva. Isso, como eu disse, foi criado no conceito de Fernando Henrique e aplicado na prática no governo Lula. Então, como é que eu calculo a aposentadoria? Não importa mais o último contra-cheque, ele é apenas um detalhe nessa história. O que importa é quanto eu contribuí ao longo da minha vida laboral para isso. Então, qualquer um pode calcular essa aposentadoria. É muito fácil de fazer matematicamente. Talvez não é fácil de prever.
Como é que se faz? A gente pega o salário de contribuição de cada mês. Qual é o meu salário de contribuição para a Previdência? É fácil, é só pegar todas as rubricas do contra-cheque, tolerite, como vocês dizem, e pega aquelas sobre as quais incide o desconto previdenciário. Ah, mas eu não sei quais são. Bom, as que não incidem é fácil de saber. Insalubridade, indenizações, etc. e tal. Mas para quem não fica pensando nisso, basta pegar aquilo que a gente paga de previdência, que no contra-cheque lá é PSS, Plano de Seguridade Social. Aquele valor corresponde a 11% do salário de contribuição, que a gente erradamente chama de 11% do bruto. Não é 11% do bruto, é 11% do salário de contribuição, daquelas parcelas que contribuem, que descontam-se previdência sobre elas. Então eu pego aquele valor lá que está no Olerite, lá, PSS, aquilo é 11%. X é igual a 100%, é uma regra de 3 simples, eu sei qual é o salário de contribuição do mês. Esse salário de contribuição, vamos pensar assim, abril de 2005, digamos assim. Esse salário de contribuição em abril de 2005, obviamente hoje ele já não tem nenhum valor. Então como é que faz? Aí a lei manda, aquela lei que está ali, ó, de 2004, ela manda pegar aquele salário de contribuição lá de 2005 e corrigi-lo mês a mês até o dia da aposentadoria, até o mês da aposentadoria do cidadão. Corrige isso pela inflação, tá? Corrige pelo INPC, que é o índice da inflação para algumas coisas da inflação, durante todo esse tempo. É só botar no Excel lá, faz uma tabelinha com todo o valor do INPC, mês a mês, ele calcula para você automaticamente a correção. Então eu tenho, ao final, todos os meses que eu contribuí com o meu salário de contribuição corrigido pelo INPC. E aí eu tenho lá no final da minha vida laboral, 35 anos, 455 valores, se eu sou homem, né? Porque o homem contribui 13 vezes 35 anos. Portanto, 455 vezes. Tá? Aí eu pego desses 455 valores corrigidos, mando o Excel ordenar eles decrescentemente e eu digo para o Excel, pega os 91 piores, que são os 20% piores, esquece. E sobre os 80% melhores eu calculo a média. Essa é a forma de cálculo. Na realidade isso vale desde a competência de julho de 1994. Mas para nós é bobagem falar em julho de 94, porque né, ninguém seria dessa geração aí. Né? Então, o que para nós importa é a média das 80% do tempo, das 91 melhores, das 355 melhores contribuições. Quanto é que vale isso? Tem alguém aqui que é da ciência atuarial? Isso é a matéria de trabalho dos colegas da ciência atuarial. Que a ciência atuarial é justamente a contabilidade ao longo de muito tempo. Né? Então, como é que eu faço esse cálculo? Bom, eu tenho que prever uma série de variáveis macroeconômicas, inclusive, a inflação é uma delas, ao longo de 30 anos, 35 anos. Eu vou resumir para vocês. Os melhores atuários que eu já vi falando sobre isso, eles dizem que esse valor aí médio corresponde a mais ou menos 80% do último salário. Tá? Mais ou menos. E varia conforme a inflação, varia se é o período que a pessoa se aposenta, a média é maior ou menor, etc. E tal. Isso é importante porque esse valor em reais, que corresponde a, sei lá, perto de 80%, ele é convertido no Olerite naquela palavra ali que está entre aspas, provento. Não é mais VD, não é mais RT, não, nada disso tem nada a ver mais no contra-cheque dessa pessoa. Ele passa a ter provento, que é um número de reais lá que corresponde a esse cálculo aí. Então acabou a integralidade. Como é que é o reajuste dessa pessoa? Bom, o reajuste dele, até o ano de 2008, quando aquela lei ali 11784 foi promulgada, ele não tinha cálculo para o reajuste. Esqueceram de que tinha que dar reajuste para ele. Mas em 2008 isso foi corrigido. Eu acho que pouca gente deve ser aposentado por essa regra entre 2004 e 2008, mas deve ter alguém talvez. E aí a lei diz que o reajuste deles é igual ao do reajuste do INSS. Quanto é que é o reajuste do INSS? Pela lei hoje é a inflação do ano anterior, para quem ganha mais do que um salário mínimo, bem entendido. Então aí nós vamos comparar essa regra de aposentadoria aí
cujo tempo, idade e requisitos é praticamente o mesmo da geração anterior, é melhor ou pior do que a nossa? Bom, em termos de valor salarial é obviamente pior, né? Porque afinal 80% do último contra-cheque não sei como é o nosso caso. Mas, em termos de reajuste, será que é pior também? Qual foi o reajuste que a gente teve esse ano? Alguém lembra? Nenhum. Não lembro que não teve, pois é. Eles tiveram 2,40 e poucos por cento, se eu não me engano, que é o valor do INPC do ano passado. Ô Eduardo, é bom falar que essas correções dentro da tabela que a gente está tendo do acordo de 2015 não vale para isso. Não vale, tem que explicar que essa... Exatamente, até porque as correções de tabela que a gente está tendo na reestruturação de carreira, elas são correções do VB e do RT. Para eles não tem mais VB e RT, né? Eles têm provento. Então aquela parcelinha que nós tivemos em agosto agora não incide para esses aposentados aqui. Incide para os ativos deles, mas não para os aposentados. Estou falando aqui de aposentados. Tá? Aquilo não é reajuste salarial, aquilo é tabela. Então, para eles tiveram mais reajuste que nós esse ano. O ano passado nós tivemos 5,5%, vocês nem lembram disso, né? Foi lá em janeiro de 2017. Eles tiveram menos, tiveram 3 e pouco com a inflação de 2014. E assim por diante. Vai ter ano que eles vão ter reajuste, porque eles sempre têm o reajuste da inflação, e nós não, porque a gente não tem reajuste. Às vezes zero, às vezes abaixo da inflação. Eles, vai ter ano que eles vão perder para nós. Por quê? Porque aí a Dufscar, o PROIFES e tal foram competentes e ganharam um reajuste real acima da inflação. E eles nunca vão ganhar isso. Então é uma faca de dois gumes. Eles têm a garantia da inflação, mas ao mesmo tempo não têm ganho real. Tá? Nós não temos a garantia da reposição inflacionária, mas podemos ter ganho real. Agora, por que é importante que o sindicato agora mude a seu foco de ação, professora Maria? Porque não dá mais para pensar que o sindicato tem que pensar só naquela negociação que a gente fez lá de carreira, que para eles não vale nada. Agora vamos imaginar hoje, né? Agora vamos imaginar que a gente está daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos, talvez vários de nós nem estejam possivelmente aqui nessa sala. Eles vão ser a maioria, quase 100% dos ativos. Aí a Dufscar vai estar dirigida pelo Amarillo, lá na 8ª gestão dele, com a bengalinha aqui, ele vai dizer, eu vim aqui para lutar pela aposentadoria integral dos meus colegas antigos e tal. O sindicato vai jogar ele pela janela ali, né? O sindicato real, né? As pessoas da base, porque eles não têm nada a ver com isso mais. Então o que o sindicato tem que fazer hoje? Ele tem que ser um sindicato da fraternidade. Falando nada em termos de religião, não falando de fraternidade entre nós, para compreender que nós somos diferentes hoje. A reforma da Previdência nos dividiu. E, infelizmente, para nós mais velhos, nós já somos a minoria deles, dos professores. E, portanto, a gente tem que dizer para os professores mais jovens, olha, eu tenho que te ajudar e eu quero te ajudar e o sindicato vai fazer isso. Por isso que eu estou aqui, com os meus cabelos brancos, trabalhando isso. Porque eu acho que é nossa obrigação como sindicato cuidar da aposentadoria dos mais jovens. Mas ao mesmo tempo dizer para eles, pessoal, nós que somos antigos, nós perdemos essa batalha em 2004. Perdemos, sinto muito, a gente não teve força. O Lula e todos os governadores foram muito mais fortes do que nós. Porque dizem, inclusive, isso eu ouvi falar lá no auditório da Durgs há pouco tempo atrás, o Edson Halber, que é o presidente do MOSAP, do Movimento de Servidores Aposentados e Pensionistas, que está muito longe de ser do PT, e ele disse assim, eu acho, pelo que a gente sabia na época, ele é funcionário do Legislativo, que o Lula não queria fazer isso, desse jeito aqui. Mas os governadores forçaram muito a mão, e aí no acordo foi feito. Eu não estou aqui para defender o Lula, porque eu estou dizendo claramente que essa reforma é do Lula, foi ele que mudou isso. Não se trata disso, nós somos aqui pessoas técnicas entendendo o assunto. Agora, essa reforma nós perdemos lá em 2003. Nós temos que dizer para os nossos colegas jovens que eles terão obrigação moral, inclusive porque nós estamos aqui cuidando deles, eu vou falar de tudo que a gente vai fazer daqui a pouco, pelos mais jovens ainda, de continuar nos ajudando, porque nós vamos estar tudo velhinho de bengala e não vamos fazer greve mais, porque nós vamos estar aposentados, e eles vão ter que pensar assim, que eu quero cuidar da aposentadoria integral desses velhos aí? Eles são tudo um bando de privilegiados. Essa é a divisão perigosa do sindicato. Então nós temos que ter muito cuidado com isso.
Por isso que eu não me filio a certas correntes sindicais que existem por aí, que dizem assim: jovem, nós queremos só aposentadoria integral. Você se lixa com esse negócio de FUNPRESP. Eles não dizem isso, né? Que isso seria suicídio. Mas eles dizem: a FUNPRESP é coisa do demônio, é coisa do mercado, não entra nesse negócio aí, fica só com a aposentadoria pública, que nós vamos lutar e vamos derrubar a reforma da Previdência que foi feita há 14 anos atrás. Mas pensem como é que nós vamos fazer isso, né? Vamos chegar lá no Congresso, agora esse Congresso que foi eleito aí, e vamos dizer para eles: pessoal, nós somos servidor público, gente legal, gente boa, a gente cuida da nação, a gente dá aula para os filhos de vocês, a gente forma os juízes, a gente forma os engenheiros, a gente forma todo mundo. Então vocês, por favor, esqueçam essa bobagem que vocês fizeram há 14 anos atrás de reformar a Previdência e reformem de novo, nos dando a integralidade para esses montes de jovens nossos aqui, que são tão merecedores como nós na integralidade. Parênteses, PROIFES defende este modelo, o modelo anterior, da solidariedade de gerações, da aposentadoria integral. Esse é o nosso modelo. Agora, eu estou falando de política, da conjuntura real de hoje. Dá para fazer isso no Congresso Nacional? Ou fazer isso em responsabilidade com os meus colegas jovens e dizer para eles: gente, vocês fiquem aí na luta, que um dia a gente resolve isso. Bom, é um dilema, né? Pode passar. Aí vem a quarta geração, que é pior que a terceira. Vocês vão dizer: pô, mas tem pior ainda? Tem pior. E dizem que a quinta pode ser pior. A quinta vai ser pior ainda. A quinta é a do Paulo Guedes, que eu vou explicar mais tarde. A quarta geração são aquelas pessoas que entraram no serviço público depois da criação da FUNPRESP. Eu vou falar com mais detalhes do que é a FUNPRESP daqui a pouco, para vocês entenderem. Mas são todas as pessoas que entraram no serviço público após o dia 4 de fevereiro de 2013. Tá? Então já são 5 anos desse pessoal aqui. Vocês sabem quantas pessoas hoje do serviço público, da nossa carreira, estão dentro da FUNPRESP? Alguém tem alguma ideia disso? Não. É pouca gente, né? Não, não é. Já são 25 mil professores, 9 mil dos institutos federais e 16 mil professores do magistério superior. Temos uma representante lá no fundo. Tá? Isso aí. Então, nós temos hoje 70 mil praticamente na terceira geração, 16 ou um pouquinho mais na quarta geração, e o restinho que sobrou lá somos nós da segunda geração ativos. Tá? Bem pouquinhos nós somos. Tá? Bom, pode passar. Qual é a diferença da terceira geração para a quarta geração? Esses viveram na prática a reforma da Previdência de 2004, só que ela só foi valer 14 anos depois. Aliás, 10 anos depois, foi em 2013. Por quê? Porque a Constituição disse o seguinte: servidor público, depois da emenda 41, tem que ter aposentadoria limitada ao regime geral ao teto do regime geral da Previdência Social, igual a trabalhador da iniciativa privada. Eu escrevi um artigo lá em 2000 e não sei quanto, ele está guardado em algum lugar do Google aí, chamava-se As Lições da Derrota da Reforma da Previdência. Esse artigo eu publiquei no Encontro Nacional do PROIFES, aí, devia ter mandado para uma revista de Ciências Sociais, né? Mandei para o Encontro Nacional do PROIFES. E ele dizia o seguinte: 2 grandes motivadores fizeram a reforma da Previdência, na minha opinião, na minha modesta opinião. Um motivador de esquerda, digamos assim, que é o da igualdade. Igualar trabalhador do serviço público e trabalhador da iniciativa privada. Ainda que eu acho que ele igualou do mau jeito. Podia ter igualado fazendo os de lá ganhar a integralidade, né? Mas fez todo mundo ficar igual. E nós fomos incapazes, como movimento sindical lá em 2004, de negociar isso. Inclusive dizer que essa igualdade ela poderia ter se dado em outros parâmetros. Um teto maior, com um tempo maior. Mas nós fomos mal nesse negócio. Como diz o meu filho: foi mal, papai. Por quê? Porque a gente, que eu digo o conjunto dos servidores públicos, a gente fez ouvido de mercador para a reforma do Fernando Henrique, que praticamente não nos atingia. Aliás, a gente não entendeu o que ia nos atingir depois. Né? E o Fernando Henrique teria feito esta reforma se o Serra tivesse ganho do Lula lá em 2004. E não fizemos nada lá. E aí a iniciativa privada, os trabalhadores, companheiros nossos, também não fizeram nada aqui. Bom, já que eles fizeram para nós, não fizeram para nós, não vou fazer para eles também. E não houve mobilização quase. A CUT e as outras centrais sindicais que poderiam talvez ter feito uma negociação nisso, fizeram isso muito tarde.
quase no final da história. E o jogo já estava jogado. A ANDI, o sindicato ao qual nós pertencíamos naquele momento histórico, fez uma coisa imbecil, me desculpem a má palavra, mas foi isso que aconteceu. Ela botava faixas nos campos dizendo não à reforma da Previdência. Era só isso que se dizia. Era a única coisa que tinha para dizer, não à reforma da Previdência. O que aconteceu? Nada. A reforma da Previdência foi feita. Tá? Talvez por causa disso, inclusive, o país Federação exista hoje. Em alguma medida também. Um motivador de esquerda e teve um motivador de direita também, do liberal economicamente, digamos assim, que é o motivador da privatização. Então, evidentemente que esse modelo aí vai abrir espaço para privatização, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o que acontece para todo mundo aqui? O teto do regime geral é o limite. Por que não vale para a terceira geração? Porque para a terceira geração estava dito na Constituição que só ia valer esse limite do teto quando o governo implantasse o regime de previdência complementar. Isso só acontece em 2013. Na realidade, o governo mandou para o Congresso Nacional a lei em 2007 e ela foi aprovada em 2012. Por que esse lapso temporal aí? Porque o governo não queria mandar ela. Talvez se dependesse do governo federal, até hoje nós estávamos naquela regra anterior, ainda que a Constituição mandasse fazer. Por quê? Porque a criação da FUNPRESP... Não teria uma quarta, né? Só ficaria aquela terceira. Só ficaria a terceira. Que, aliás, era a aposta que, por exemplo, a ANDES fazia. Não vamos fazer nada porque na terceira... A ANDES não, vamos ser honestos, não é a ANDES. Uma vez eu estava com uma reunião de um monte de entidades sindicais de serviço público e todo mundo dizia, não vamos tocar nesse negócio de FUNPRESP aí, deixa assim, que aí todo mundo tem aposentadoria integral. Aí eu cheguei numa reunião com um monte de entidades sindicais nacionais, isso está sendo gravado, então é bom que várias pessoas daquele lugar lá, se virem essa apresentação, vão lembrar dessa reunião. Ela foi lá em Brasília, numa sala que aí também não precisa dar tanto detalhe assim, e eu disse, pessoal, vocês não entenderam nada, a aposentadoria integral não existe mais, já faz tempo. Como assim não existe mais, não tem a fundo de pensão? Ué, e daí? Aí tem a terceira geração, eles não sabiam disso, muita gente não sabia. Mas o governo não demorou, na realidade, por quê? Porque a reforma e a criação da quarta geração, ela aumenta o déficit público. Isso está escrito, inclusive, na justificativa da lei. Por que aumenta? Vocês sabem quanto que o governo federal tem que pagar para a nossa previdência, para a nossa aposentadoria? Para cada real que vocês dão? R$2. Isso está na Constituição. Aí o que acontece? O governo federal nunca deu esse dinheiro. Ele não contabiliza isso. Ele fala déficit da Previdência, mas não conta, por exemplo, que para cada real que a gente bota, ele tinha que botar 2. E antes de 98 ele tinha que botar 4. 10 anos ele tinha que ter posto 4, 2, de lá para cá 2. Nunca botou. Ele não cria o fundo de pensão dos servidores públicos. Porque ele teria que pegar esse dinheiro, tirar da despesa discricionária que ele pode fazer e colocar dentro da Previdência para garantir a nossa Previdência. Então qual é o pacto que o governo fez conosco, não escrito? A gente paga a nossa parte, ele não paga a dele, mas ele paga a nossa aposentadoria integral. Esse é o pacto não escrito. Tá? Quando a quarta geração se cria, a FUNPRESP não é mais o governo. A FUNPRESP é uma fundação pública de direito privado, como eu vou falar daqui a pouquinho. Então, a partir desse momento, o governo é obrigado por lei, sob pena de crime de responsabilidade do presidente da República, dele pagar a contrapartida patronal para a FUNPRESP. Então o governo, desde 2013, ele é obrigado a sacar todo mês uma grana lá do Tesouro Nacional e colocar ela na FUNPRESP, que é a contrapartida dos servidores. Por isso que o governo levou 4 anos para mandar para o Congresso, ainda levou 5 dentro da tramitação no Congresso. E ainda bem que levou esse tempo, porque deu tempo da gente se dar conta de tudo, de muita coisa, e ir negociar no Congresso Nacional. Eu participei de muitas dessas negociações, e a gente conseguiu fazer a FUNPRESP melhor do que ela estava prevista na lei original. Então, resumo da ópera para a quarta geração. Eles têm o direito à mesma média, o cálculo da aposentadoria deles é o mesmo da terceira geração. Só que tem uma diferença. Eles estão limitados ao teto, não só no que vão receber, mas no que vão contribuir também. Então, igual ao INSS, eles só contribuem até o teto, eles não podem contribuir acima do teto. Portanto, a contribuição máxima de alguém da quarta geração é esse valor de reais que está embaixo aí. R$ 621,04, que corresponde a 11% do teto do regime geral da Previdência Social esse ano, que é o de R$ 5.600 que está lá em cima.
Qual é a média desse professor aí? Vamos pensar em professor agora, já que estamos aqui. Todo professor, ou a imensa maioria dos professores, ganha no bruto mais que aquele valor lá. Claro que alguns 20 horas podem ganhar menos que isso, até alguns 40 horas podem. Mas como nós temos 90% das pessoas são DE, e aqui em São Carlos é 100% praticamente, então todo mundo tem mais do que aquele valor como salário. Qual é a média de contribuição? Qual é o salário de contribuição mensal? É o teto, o limite é o teto. Não importa que a pessoa ganhe 10, ganhe 9, ganhe 13, ganhe 15. Ela só pode contribuir até o teto. Então o salário de contribuição dele é o teto. Logo, todas as 455 contribuições corresponderão ao teto. Logo, a média é o teto. Então o salário, a aposentadoria de uma pessoa da quarta geração é aquele valor lá. Ó. Não precisa nem fazer conta. Para nós, né? Falando de nós. Bom, se esse aí é o valor dele, o que acontece com a pessoa? Eu quero ganhar mais, eu ganho 20 mil, sou professor titular, de repente eu vou abrir mão disso? Vai. Essa é a nova regra, essa é a nova vida. Essa é a previdência da quarta geração. Aí vocês vão dizer, realmente, está piorando, né? Era integral, depois passou a ser 80% do último contra-cheque, vamos dizer aí, uns 16 mil reais, agora caiu para 5.500. É isso aí, 5.600. Então, se a pessoa quiser ganhar mais, o que acontece? Ela vai ter que pegar a diferença desse valor que ela paga aí, ó, do valor que a gente pagaria nas nossas gerações. Que eu pago R$1.800 mais ou menos. Então tem uns R$1.200 de diferença, que a pessoa daqui não paga. Estou falando professor, né, comparando nós com nós mesmos. Significa que a pessoa vai ter R$1.200 a mais na conta todo mês. Mas ela tem que pensar que daqui a 30 anos ou 35 anos o salário dela é aquele lá. Então o que ela faz? Ela tem várias alternativas. Se ela for da GRE do Gil Vicente, né, colega de vocês, vai aplicar na bolsa, sabe fazer isso, pode ganhar dinheiro. Se for de uma pessoa normal, tipo eu e 99% das pessoas, não tem a menor ideia como é que se aplica na bolsa, então vai ter que achar outro jeito de sobreviver com a aposentadoria digna no futuro. Um jeito é a FUNPRESP, eu vou falar disso um pouquinho mais depois. Pode passar. Os requisitos para a aposentadoria voluntária de quem entrou depois de 2004 é um pouquinho diferente dos nossos. Pode passar. Então eu vou explicar aqui. Ó. A diferença está aqui embaixo. Ó. Nós tínhamos 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo. Agora só 10 anos de serviço público. Então quem quer se aposentar voluntariamente entrou depois de 2004, precisa ter apenas 10 anos de serviço público. Nós tínhamos que ter 20 anos de serviço público. Pode passar. Outras coisas ficaram parecidas, como antes eu falei, né? Aposentadoria especial para professor 5 anos menos, professor do ensino básico, né? Bem entendido. Abono de permanência continua existindo, aposentadoria compulsória 75 anos igual. E para eles, para quem entrou depois de 2004, existe esse critério de aposentadoria proporcional aí que não existe para nós. Que é uma aposentadoria por tempo de contribuição, proporcional ao tempo de contribuição, que ela é dada para quando um homem tem 65 anos e uma mulher tem 60 anos. Claro, que vale para quem entrou muito tarde no serviço público, porque quem entrou cedo vai chegar aos 60 ou aos 55 anos com o direito de se aposentar voluntariamente, então não vai invocar isso aqui, né? Agora, quem entrou muito tarde, pode ser que tenha que invocar esse direito à aposentadoria proporcional aos 65 anos. Para homem e 60 para mulher. Pode passar. Vamos falar agora da Previdência Complementar, que é o que falta explicar aqui. A Previdência Complementar, na realidade, é para aqueles que ingressaram no serviço público depois de 2004 ou não, porque qualquer um de nós pode entrar no regime de Previdência Complementar se quiser entrar. Eu vou explicar isso. A Previdência Complementar no Brasil para os servidores públicos, ela foi criada por essa lei que está aí. Essa lei foi aprovada no dia 30 de abril de 2012, a Lei 12.618, e ela é a lei que define como é que funciona a FUNPRESP. E eu diria para vocês que essa lei, ela teve no final da negociação no Congresso Nacional alguns itens que favoreceram e que fazem com que, na minha opinião, a FUNPRESP seja hoje um fundo de pensão muito melhor que qualquer outro fundo de pensão do mercado. Tem vários, Banco do Brasil, Bradesco, Sul América, etc. Nenhum deles é competitivo com a FUNPRESP para servidor público federal por conta das vantagens que se conseguiu no final da tramitação dessa lei. Eu vou falar só dois.
O primeiro deles é, a FUNPRESP é uma entidade pública de direito privado, mas é pública, igual uma fundação de apoio. Como é que é o nome da fundação de apoio de vocês aqui? FAI. É igual a FAI nesse sentido. A FAI, no meu caso lá é a FAURGS, é uma fundação pública de direito privado. Tá? Ela contrata, por exemplo, os seus funcionários pela CLT, a FUNPRESP também. Mas ela, assim como a FUNPRESP, são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. Quando vai fazer uma compra, tem que comprar por licitação. A FUNPRESP, quando vai escolher um banco para aplicar o dinheiro dos servidores, tem que fazê-lo por licitação. Então ela é uma fundação pública de direito privado. E o que se conseguiu nessa negociação? Criar um conselho deliberativo e um conselho fiscal paritários entre servidores e governo, que por sinal vai ter eleição agora em 6 de fevereiro, e as pessoas que participam da FUNPRESP têm que pensar muito em escolher bons representantes. Nós do PROIFES, inclusive, estamos ajudando um grupo de colegas aí, que tem uma chapa concorrendo para Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo da FUNPRESP, um colega do Rio Grande do Sul, meu colega lá, um colega do Maranhão e um colega de Goiás. Tá? Bom, segunda coisa que eu vou falar de bom. Está submetido ao Tribunal de Contas da União. Né? Sim, submetido ao Tribunal de Contas da União, claro. E a lei de licitações também. E uma outra coisa que ficou bom na negociação dessa lei, ficou bom não, ficou melhor, porque de novo eu insisto que a FUNPRESP não é o nosso modelo. Né? Foi criado um sistema de fundo de compensação de benefícios extraordinários, que nenhum fundo privado tem. O que é esse valor aí? Do dinheiro que eu boto lá na FUNPRESP, que eu vou explicar melhor depois, parte desse dinheiro é retirado para um fundo que cobre 4 coisas, que uma previdência complementar normal de mercado não tem. Um deles, aposentadoria especial para mulheres. A sociedade brasileira definiu que mulher se aposenta antes. Eu digo de novo que eu aceito e defendo isso. Só que se ela se aposenta antes, no regime de previdência complementar, ela contribui menos. Portanto, o seu valor é menor. Portanto, ela se aposentaria com menos dinheiro. Então, nós diríamos para a mulher, legal, você se aposenta antes, porém com menos grana. Modelo chileno, viu? A FUNPRESP não é assim. Os homens tiram um pouquinho do seu dinheiro para que as mulheres tenham aposentadoria igual a dos homens. Eu poderia explicar isso, mas eu não vou entrar em tanto detalhe. Segundo, a FUNPRESP paga pensão por morte, coisa que fundo comum não necessariamente paga. Alguns pagam, mas aí tu tem que contribuir bem mais que o normal. E paga aposentadoria por invalidez e paga também uma coisa que vocês vão entender daqui a pouco, chamada de benefício de sobrevivência. Ou seja, a aposentadoria da FUNPRESP ela é vitalícia, coisa que é dos fundos de pensão não é. Pode passar. A emenda constitucional 41, então, ela obrigou o governo a fazer a FUNPRESP, demorou, etc e tal, eu já falei tudo isso, eu não vou entrar nesse detalhe aí, pode passar. Bom, a lei, ela determina que ninguém é obrigado a entrar na Previdência Complementar. Ninguém é obrigado. Se a pessoa não quiser, ela não entra, e ela diz que ela não entra e ela ganhará, como aposentadoria, a média limitada ao teto. No nosso caso, o teto. Mas quem quiser entrar, pode entrar qualquer pessoa que seja servidora pública. Obviamente que os que já estão aposentados não vão fazer isso, né? Vamos falar dos ativos. E esse período de opção, ele era de 2 anos, lá do dia que a FUNPRESP foi criada. Essa lei foi novamente aberta, esse prazo foi novamente aberto em 2016 e agora foi novamente aberto de novo por essa medida provisória aí. A única medida provisória que eu saiba que foi assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo Dias Toffoli, quando o Temer estava na Assembleia Geral da ONU, o Toffoli assinou essa MP aí, e ela dá o prazo até 29 de março de 2019 para quem é da geração antiga entrar. Então por que alguém da geração antiga vai entrar? Bom, talvez valha, vamos ver. Pode passar. Bom, na realidade... Então pode passar, isso eu já falei. Na realidade, pode passar também, já falei disso. Na realidade, quando alguém está submetido a esse regime de previdência complementar, ele tem direito a receber 3 parcelas de aposentadoria ou 2. 3 ou 2, porque depende se a pessoa é originalmente da 4ª geração, ela recebe as 2 primeiras. Se ela é da 3ª ou da 2ª e entrou na FUNPRESP, ela tem direito à 3ª parcela aqui.
A primeira é aquele teto lá, ó, 5.500, 5.600 no nosso caso, porque essa é a nossa média, né, de professor. Esse valor, ele é pago não pela FUNPRESP, ele é pago pelo regime próprio de previdência do servidor público federal. Assim como a nossa aposentadoria integral, a minha eu espero, de quem já tem hoje, a pessoa que vier se aposentar no futuro, ela se aposenta com essa parte aí, paga pela previdência pública também. Por isso que para os jovens também é importante preservar a previdência pública, porque é a previdência pública que vai pagar a base do seu salário, que é esse teto aí. Previdência pública, lê-se, Tesouro, né? Tesouro Nacional. O modelo do Paulo Guedes, por exemplo, isso aqui não existe. Eu vou explicar melhor depois a capitalização simples. A segunda parte é a parcela de benefício complementar, que eu vou explicar um pouquinho melhor logo a seguir, mas ela é paga pela FUNPRESP, é a previdência complementar para quem aderiu. Quem não aderiu não tem essa parte aqui, só tem a primeira. Lá, tá? E a terceira, na realidade, é o benefício especial, que é pago para aqueles que vieram das gerações anteriores e aderiram aqui. Lembrando que uma coisa que eu passei muito rápido, as 3 lâminas, eu deveria ter falado e não falei. Desde 2015, a FUNPRESP hoje ela tem adesão automática para todo mundo que entrou no serviço público. E a pessoa pode sair da FUNPRESP. Tá? É o direito que todo mundo tem. O servidor público, o professor, se entrou, ele vai para a FUNPRESP e ele tem até 90 dias para sair levando o que pagou e depois de 90 dias ele pode sair, mas aí ele não leva o que ele ganhou. Tá? Bom, esse benefício especial eu tenho que explicar ele para entender se vale a pena migrar para os antigos, né? Que é da terceira geração principalmente. Pode passar. Pode passar. O benefício especial, então, é uma compensação para quem fazia aposentadoria integral, pagava sobre tudo antes e agora só pode pagar até o teto e só vai ganhar até o teto. Então, o que acontece com aquela grana que a pessoa pagou para o regime próprio de previdência? O regime próprio vai devolver para ela sob a forma desse benefício especial aí. Como é que se calcula ele? É o próximo ano. Pode passar. Se calcula ele desse jeito aí. Eu não vou entrar em tanto detalhe, só vou dar exemplos para vocês entenderem. A gente tem que calcular aquela mesma média que eu já expliquei antes e, na realidade, usar essa mesma média para fazer a diferença entre a média e o teto, para saber o que excede o teto. Essa diferença, que eu chamei de aquele delta que está lá embaixo, ele é multiplicado por um fator de conversão, que é esse aí, que é o tempo que a pessoa contribuiu sobre o tempo total. Então vamos imaginar que alguém que entrou em 2005 contribuiu durante 13 anos. Quanto que tinha que contribuir? 35. Então é 13 sobre 35, esse valor aí. Tá? Pode passar. Aqui mais detalhes do TT de cada um, né? Depende se a pessoa é homem, se é mulher, se é do magistério superior, se é do ensino básico e tal, tem o TT aí. Pode passar. E aqui eu dou 2 exemplos. Então o homem, aquele ali, ó, do magistério superior, que tem 10 anos de contribuição, portanto entrou em 2008, e tem um salário médio que eu arbitrei, é totalmente arbitrário esse valor, 9.800, está ali todas as contas, chega lá no BE dele, lá, o benefício especial dele, de R$ 1.100. Passa mais uma. Para a mulher é um pouco mais, porque o TT é menor, né? O denominador, portanto, é menor. Então, o que é esse valor aí, para vocês entenderem se vale a pena migrar? Esse valor é uma segunda parcela paga pelo regime próprio de previdência. A primeira é os 5.600, a segunda é esse valor aí. Aí vocês vão dizer, poxa, mas o cara é esse que saiu da terceira geração, que tem direito a 80% da média, ele vai ter direito, portanto, a algo como R$16 mil. Ele vai sair de lá para chegar aqui e ganhar 5.600 mais 1.300, isso aí dá 6.900, 7 mil mais ou menos. Pô, ele é doido, né? Não, ele não é doido, ainda tem a parcela da Previdência Complementar. Se ele achar que na Previdência Complementar ele pode ganhar mais do que 11 mil, aí vale a pena. Se ele achar que não vale, se ele não vai ganhar 11 mil, aí não vale a pena. Uma questão, cada um vai ter que fazer sua conta, tem até o dia 29 de março de 2019 para fazer isso. Tá? Pode passar. Bom, aqui alguns comentários sobre benefício especial, não vamos ficar muito tempo nisso, pode passar. E aí vamos falar então do benefício complementar. Vamos explicar um pouquinho melhor como é que se calcula o benefício complementar, aquele que é pago pela FUNPRESP. Isso aqui vale para praticamente todos os fundos de pensão, não apenas os da FUNPRESP.
com a grande diferença que tem o da FUNPRESP, que eu já falei, que ele é vitalício, coisa que dos outros não é. Como é que se calcula o valor que a gente ganha na Previdência Complementar? Seja nesse modelo, seja no modelo de mercado, aí, os planos PGBL, VGBL que tem por aí. A gente faz o seguinte, eu tenho todo mês contribuir. No caso da FUNPRESP, quanto que se contribui? Se contribui com um valor, sempre pensando acima do teto, tá? Que pode ser 7%, 7,5% ou 8,5%. Desculpe. 7,5%, 8% ou 8,5%. Por todas as contas, eu não vou detalhar aqui, o melhor é pagar 8,5% do que excede o teto. Aí o governo paga para ele, porque ele está submetido a esse regime, exatamente o mesmo que ele paga. Então, se ele paga 8,5%, o governo paga os mesmos 8,5%. Então, qual é a mudança que tem da terceira para a quarta geração se a pessoa aderir à FUNPRESP? Ela lá pagava 11% do que excedia o teto e tinha direito a uma média que era calculada daquele jeito. Aqui, ela paga 17% do que excede o teto, portanto paga mais, e vai ganhar o valor da Previdência Complementar. Aí vocês vão dizer, poxa, não vale a pena, porque eu vou ganhar menos do que lá, como vocês vão ver, e vou pagar mais. Mas se não optar, qual é a questão? Eu não pago nada acima do teto e recebo só o teto. E aí eu pego o meu dinheiro e vou para o mercado tentar ganhar o meu dinheiro. Bom, eu peguei aquele dinheiro, todo mês eu coloco lá no Tesouro, no caixa da FUNPRESP, e o governo também coloca o dele. O governo é obrigado a fazer isso. Esse valor é um número de reais, que não tem nenhum sentido daqui a 35 anos. Eu não sei se a moeda do Brasil vai ser real daqui a 35 anos. Espero que seja. Mas a gente já viveu 6 ou 7, né? Então não sei. Mas como é que é então? Esse valor em reais, ele não é guardado no cofrinho da pessoa, uma conta individual, em reais. Ele é guardado no que se chama de cota do plano. Como é que se calcula isso? Bom, o plano, todos os dias, a FUNPRESP divulga qual é o valor da cota do plano dele. Que é calculado assim. Toda a grana que tem lá no fundo, descontado evidentemente as questões administrativas, dividido pelo número de pessoas que tem no fundo. Ou seja, qual é a minha parte nesse latifúndio. Basicamente isso. Assim que a gente calcula a cota do plano. Hoje, 1 bilhão e 300 milhões é o dinheiro que tem na FUNPRESP, 60 mil pessoas mais ou menos é o número de pessoas que tem lá. Aí, aquele meu dinheiro que eu botei ali, ele corresponde a um número de cotas do plano. 0,00001,105,432 cotas do plano. Todo mês eu vou guardando as minhas cotinhas do plano. Todo mês. Até que chega um dia que eu me aposento no serviço público e vejo que a FUNPRESP não precisa ter perícia, não precisa ter serviço burocrático de aposentadoria, nada disso. Que a FUNPRESP vai dar aposentadoria para a pessoa no dia que ele chegar com a certidão do INSS. Só ganha o direito à pensão, à aposentadoria lá, o dia que o regime próprio te der o certificado. Então isso também é uma vantagem da FUNPRESP. Ela não precisa gastar com esse setor, que o governo faz isso, que é a nossa aposentadoria normal. Bom, aí chegou o dia fatal da aposentadoria. Fatal não de morte, né? Eu chego lá na FUNPRESP e digo, oi FUNPRESP, eu vim aqui, está aqui o meu certificado de aposentadoria do regime próprio, eu quero me aposentar. Aí beleza, o senhor tem todo o direito, beleza, não importa o tempo, a FUNPRESP não quer saber se foi 10 anos, 20 anos, 15 anos, isso não é problema dela. Quanto mais tempo, mais a pessoa contribuiu, quanto menos tempo, menos. O que importa para ela é que chegou o dia da aposentadoria. Aí ela vai lá e faz as contas. O senhor acumulou aqui tantas cotas do plano, sei lá o plano. O valor da cota do plano hoje é tal. Multiplica um pelo outro, está aqui. O senhor tem aqui o seu 1 milhão de reais, o seu 5 milhões de reais, pá. Um número qualquer de reais. Vamos dizer 1 milhão para ficar claro. Agora, vamos ver como é que o senhor vai ganhar agora esse seu 1 milhão de reais, que é seu, meu irmão. Ele vai ser pago mensalmente, como se fosse uma aposentadoria. Então vamos ver aqui, o senhor que idade tem? 62, beleza. Pego a tabela do IBGE aqui, o senhor vai morrer então quando tiver 76. Tá? É uma conta matemática, tá? E a tabela de expectativa de vida do IBGE. As pessoas com 62 anos nesse dia têm expectativa de morrer aos 76. Então o senhor vai viver 14 anos ainda. Então o senhor tem 1 milhão, eu pego o seu 1 milhão, divido por 14 vezes 13 e esse é o valor da sua aposentadoria. Na realidade não é bem assim, a conta é um pouquinho mais complicada, mas eu estou simplificando.
Tá? Se fosse o Gil aqui, ele ia explicar com fator exponencial do plano, expectativa de vida. Não, então eu vou simplificar, é mais ou menos isso. Tá? Bom, aí passou o tempo, a pessoa foi curtir a vida, foi morar em Paris, sei lá o que fez da vida, foi morar na praia. Não sei se é possível fazer isso com 5.600 mais o valor da FUNPRESP, mais o benefício especial, mas enfim. Aí chegou o fatídico dia lá do 14 anos depois. A pessoa morreu, o IBGE estava certo. Bom, só morreu, tá bem, tá morto. A pessoa não morreu, e aí? Aí ela vai chegar na FUNPRESP, FUNPRESP, eu não morri. Poxa vida, o senhor não morreu, mas devia ter morrido, né? O IBGE disse que o senhor ia morrer. O que aconteceria com essa conversa de maluco que eu estou fazendo aqui se o cara chegasse lá num fundo de pensão do mercado? Ele dizer, oi, fundo de pensão meu do mercado aqui. Eu cheguei aqui porque eu não morri. Mas o senhor não morreu. Não, tá bem, meus parabéns. Que bom que o senhor está vivo, mas o seu dinheiro aqui acabou. Então, até logo, foi muito prazer ter estado aqui conosco. Tchau. É assim que funciona a Previdência Complementar no mercado. Claro que lá existem outros modelos, eu estou simplificando, tá? Existe modelo de resgate, existe uma série de outras coisas que eu não vou entrar em detalhes. Mas é assim, terminou o dinheiro, terminou o pagamento. Na FUNPRESP não é assim. Por quê? Porque a pessoa tem direito ao benefício de sobrevivência que está ali. Ó. O nome é horroroso, né? Mas é isso aí mesmo. Que esse dinheiro aí é pago por aquele fundo que eu falei lá no início. A gente pega parte da nossa grana, então a gente na realidade acumula menos cotas de plano a cada mês, mas em compensação guarda uma verbinha para nos pagar a aposentadoria vitalícia. Isso foi a negociação do final daquela lei lá. Então a FUNPRESP tem uma aposentadoria que ela é vitalícia. Claro que o benefício de sobrevivência tem um pedágio de 20%. A pessoa ganhava tanto, a partir daí baixa. Aí vocês vão me perguntar, quanto que é que a gente recebe na FUNPRESP? Tu fez a conta aqui da segunda geração, da terceira geração, não vai fazer a conta da quarta geração? Eu quero saber, né? Que é da quarta geração. Bom, o problema é que o regime é de contribuição definida, não é de benefício definido. Benefício definido não existe mais no mercado hoje. É um tipo de plano que não tem mais no mercado. Benefício definido é assim, ó. Eu vou lá no mercado e contrato, eu quero ganhar R$2.000 todo mês quando eu me aposentar. Então o plano calcula e diz assim, tá bom, se você quer ganhar R$2.000 durante todo o tempo que o senhor tem, eles vão ver a tua idade, etc e tal, e vão dizer, tá bom, o senhor paga R$500, ou R$600, aí no mês que vem o senhor paga R$800, então assim vai. Isso é benefício definido. Contribuição definida não é assim. Eu sei quanto eu pago, 8,5%, eu não sei quanto é que eu recebo. Como é que eu vou saber quanto é que eu recebo? Bom, aí tem que fazer contas, né? É muito complicado isso. O Gil Vicente já calculou isso, a gente fez exercícios, eu e ele já discutimos muito isso. A gente fez a seguinte conta, ó. A pessoa pagando 8,5%, o governo pagando 8,5%. Vale para a professora. A pessoa fez a sua carreira direitinho. 19 anos, chegou no topo e virou titular. E a gente faz a conta do valor que corresponde a esses 8,5%. Durante todo o tempo laboral. Se aposenta quando chega o tempo. 35 anos ou 30 anos. E, fazendo mais ou menos a conta de que 4% acima da inflação é o que rende o plano, que é o que todas as boas indicações de mercado dizem, que um plano bom de previdência complementar rende 4% ao ano, acima da inflação, e vejam que a FUNPRESP de 2013 para cá rendeu 7% acima da inflação, mas nós não acreditamos que esse 7% vai se manter ao longo do tempo. Então vamos fazer a hipótese do 4%, que é a do mercado. Fazendo todas essas contas que eu falei, a gente acha que a pessoa recebe mais ou menos de previdência complementar R$6.000. Tá? Mais ou menos isso. Significa então, depende se a FUNPRESP aplicar bem o dinheiro, se a FUNPRESP não quebrar, se os servidores que vão ser eleitos cuidarem bem dela, se o mercado onde vai ser aplicado o mercado financeiro continuar em crescimento, se não houver uma hecatombe mundial, se, enfim, as variáveis são longas nesse negócio aí, né? Mas se isso tudo acontecer, quanto que ganha alguém então que se aposenta da quarta geração? Se ela é originalmente da quarta, 5.600 mais ou menos 6.000, 11.000 e pouquinho. Se ela é originalmente da terceira e ganha aquele benefício especial que eu falei, cerca de 13.000. E vocês vão dizer, não é tão ruim, né? Parecia que ia ser o hecatombe. Podia ser pior.
Podia ser melhor, óbvio, né? A gente defende aquele outro modelo anterior. Agora, isso é parecido com o que pode vir por aí? Eu vou explicar muito rapidamente, pode até passar, Maria, sair daí, que eu vou falar das pensões daqui a pouquinho, mas antes eu vou falar do Paulo Guedes e do regime de capitalização simples, que é o que ele defende. Que é o modelo que ele aprendeu lá no Chile. Como é que é a previdência chilena? E olha que no Chile, para fazer isso, eles fizeram uma ditadura muito brutal, em 73, e levaram 8 anos construindo esse modelo de capitalização simples deles, que funciona assim. Cada pessoa, cada chileno, desde 1981, pega 10% do seu salário e coloca num fundo de pensão, que ele escolhe, não existe fundo do governo, nada disso. É o fundo que ele escolhe no mercado. Tem vários, e a maioria deles americanos. 75% do patrimônio dos fundos de pensão chilenos são americanos, norte-americanos, dos Estados Unidos da América. Mas tem fundo colombiano, tem fundo italiano, tem fundo chileno também. Então esses fundos pegam essa grana da pessoa e cuidam dela, administra. Só que eles são fundos privados. Portanto, não tem esse negócio de eleger representante, participar da gestão, nada disso. E no Chile também não existe contribuição patronal. Nem a do governo, como essa que a gente falou aqui da FUNPRESP, nem regime próprio, como a gente falou, parte da FUNPRESP aqui do teto, nem a do trabalhador da iniciativa privada, o patrão também não contribui. Cada um cuida da sua aposentadoria. Não tem esse negócio de patrão contribuir. E também não tem o que tem no Brasil, que a Previdência é sustentada pelos impostos. Isso é uma coisa que os neoliberais não falam pra gente, mas uma boa parte do financiamento da Previdência, porque a Constituição assim define, é pago pelo PIS, pelo COFINS. São duas contribuições que servem para pagar Previdência, Saúde e Assistência Social. É assim a Constituição brasileira de 88. Inclusive o Paulo Guedes, uma das coisas que ele fala é separar a Previdência da Seguridade Social. Por quê? Porque aí eles vão ter a desculpa de dizer que esses impostos não servem para pagar a Previdência. Porque eles não botam isso na conta na hora que eles falam em déficit, né? O déficit eles só contam o que a pessoa paga, o que o patrão paga e não contam o que o povo paga pelos impostos. Lá no Chile não tem povo pagando pelos impostos. Então a sociedade é livre dos impostos. Resumo da ópera. Hoje é 2018. Já se passaram 37 anos do modelo chileno de capitalização pura, capitalização simples. 44% dos aposentados chilenos vivem abaixo da linha da pobreza. 78% dos aposentados chilenos ganham menos que o salário mínimo de lá, que é $450. Os homens do Chile, aposentados, ganham 1/3 do que ganhavam na ativa. E as mulheres ganham 25% do que ganhavam na ativa. Porque mulher contribui menos, portanto, ganha menos. Essa é a vida do Chile. O índice de suicídio no Chile hoje, entre os aposentados, é extremamente alto, em milhares de casos, porque os chilenos que se aposentam vão para a miséria. Esse é o regime de capitalização. Então pode ter uma quinta geração aqui, se esse for o modelo. Eu não sei o que o Bolsonaro vai fazer, nós vamos ver daqui a pouco o que o Temer queria fazer. O que o Bolsonaro vai fazer, eu não sei. Mas para terminar o que está valendo hoje, eu quero falar rapidamente das pensões, porque vocês talvez não saibam, alguns não saibam, a maioria deve saber, que quando a gente morre, a gente deixa a pensão para quem? A gente deixa a pensão para cônjuge, e cônjuge pode ser homem deixando para mulher, homem deixando para homem, mulher deixando para homem, mulher deixando para mulher. Hoje no Brasil, união homoafetiva e união heteroafetiva é a mesma coisa nesse ponto de vista aqui. A união estável também é a mesma coisa. Então, cônjuge, qualquer desses modelos aí, é passível de ganhar pensão. Filhos naturais ou adotados, são a mesma coisa, tem direito a ganhar até 21 anos ou 24 se forem universitários. Ou se não houver cônjuges ou não houver filhos, pode ir para pais, pode ir para irmãos, pode ir para pessoas que necessitem. Então, existem essas regras aí. Vamos lá. Se a pessoa é jovenzinha, entrou há pouco, e ela não contribuiu mais do que 18 meses, e ela não tem 2 anos de casamento, ou qualquer daquelas formas que eu falei, esse é um prazo de carência. Se a pessoa não cumpriu esse prazo de carência aí, o cônjuge tem direito a só 4 meses de pensão. 4 meses, é isso mesmo, 4 meses. Então pensem os jovens professores, as jovens professoras, que não têm 2 anos de casamento ou de união estável, se morrerem
a não ser que seja por moléstia profissional ou por acidente, se morrerem por uma doença que não está no rol das doenças graves e curáveis, a pessoa não deixa a pensão por mais do que 4 meses. É assim que funciona. Esse é o último presente do primeiro mandato da Dilma Rousseff, né? Quando mudaram as pensões, foi já a primeira inspiração do Levi, que por sinal está de volta ao cenário agora. Pode passar. Vai dirigir o BNDES. Isso. Pode passar. Bom, aí. Se aquele prazo de carência foi cumprido, existe uma tabelinha de tempo de vida de duração da pensão. A pensão não é mais necessariamente vitalícia. Ela depende da idade que tem o pensionista no dia que o instituidor morre. Tá? Então aquela história do velhinho deixar para a enfermeira, né, acabou. Né? A enfermeira só vai ganhar se ela tiver menos de 21 anos, ou um enfermeiro, para não dizer que eu sou sexista, machista, ele vai ganhar só 3 anos de pensão. E aí vai indo a tabelinha aí, né? A minha mulher ficou muito feliz quando isso foi aprovado, porque hoje ela tem 49, então ela tem direito à pensão vitalícia se eu morrer daqui uns dias. Tá? Pode passar. Alguns detalhes aí, essa idade vai crescer com a expectativa de vida, pode passar. Tem alguns detalhes que são importantes, que existem exceções, aquela história da carência, como eu já falei também, e o valor da pensão, na realidade, ele é igual àquele que eu já tinha falado lá. É o teto mais 70% do que excede o teto. Pode passar. Bom, terminei a apresentação do que vale hoje. Agora eu vou falar muito rapidamente do que o Temer queria fazer na reforma dele. Essa versão que eu vou falar aqui não é a versão original do Temer. É a versão substitutiva André Moura, tá? Que foi aprovada na comissão especial e que está lá esperando um dia. Ela não foi votada no plenário porque nós fomos à luta, porque o Joesley Batista denunciou o Temer, porque, enfim, muitas coisas aconteceram nesse período, mas eu debito fortemente a nossa mobilização. A gente sempre perde, né? A gente perdeu a reforma lá de 2003, essa aqui nós ganhamos, a gente tem que nos valorizar também. Essa foi a nossa mobilização que barrou. Equipe do Bolsonaro, alguns diziam, vamos pegar essa reforma do Temer, que já é alguma coisa, eles diziam. Vocês vão ver que não é só alguma coisa, é bem mais que alguma coisa. Mas é bem menos drástica do que a tal da capitalização simples lá do Paulo Guedes. Né? Mas o que é, muito rapidamente, não vou entrar em detalhes, porque eu não sei se é isso aí que vai ser aprovado. Né? É só para vocês lembrarem o que o Temer queria fazer. Pode passar. Bom, primeiro, as regras novas que vão vir, que viriam, né, se ela tivesse sido aprovada. Quando eu falo regras constitucionais, isso está no artigo 1º da PEC, eu estou dizendo as regras que valeriam para quem entrasse no serviço público depois do dia que essa PEC fosse aprovada. Isso aí que eu vou falar agora não é para nós, é para quem viesse a entrar depois da reforma. Vamos lá. Primeira coisa, as formas de aposentadoria. Pode passar. Eles vão mudar as formas de aposentadoria, queriam mudar. A última lá embaixo, a compulsória, não ia mudar nada, ia continuar igual como sempre. A segunda, que é a aposentadoria por incapacidade permanente. Opa, isso é uma novidade. Antes não tinha isso, antes tinha uma aposentadoria por invalidez. Agora não, agora é uma aposentadoria por incapacidade permanente. O que significa isso? Significa que é uma aposentadoria parecida com a invalidez, mas não é a mesma coisa. Porque a invalidez era aquela aposentadoria, como eu falei para vocês lá, que acontecia quando eu tinha doença, quando eu tinha acidente profissional, quando eu tinha moléstia grave incurável. Então eu ganho aquela aposentadoria se eu ficar cego, eu ganho aquela aposentadoria se eu tiver doença cardíaca crônica, eu ganho aquela aposentadoria se eu tiver câncer. Agora não mais. Agora é a aposentadoria por incapacidade permanente, que seja comprovado que a pessoa não pode trabalhar mesmo com essas doenças todas. Por que um cego não pode trabalhar? Pode. Ele só não pode ver, mas trabalhar ele pode. Por que alguém que perdeu a mão não pode trabalhar? Pode. Ele só não pode pegar alguma coisa, mas pode. Por que alguém com câncer não pode trabalhar? Pode. Por que alguém com doença cardíaca grave não pode trabalhar? Ah, ele não pode fazer esforço. Tá bom, então ele vai trabalhar numa função que ele vai ficar sentado. Isso é incapacidade permanente. Tem que provar que não pode trabalhar mesmo doente. Essa é uma mudança muito importante. A voluntária muda também, ó, porque ela muda, ela passa a ser voluntária com uma idade maior do que é hoje, 65 anos para homens, 62 para mulheres, e com 25 anos só de contribuição. Pô, o Temer é bonzinho, né? Hoje é 35 de contribuição, agora vai ser só 25.
Esperem que vocês vão ver o bonzinho que vai vir depois. No caso do ensino médio é até pior, no ensino básico, porque os professores do ensino básico, homens e mulheres, têm que se aposentar com 60 anos. Acaba a diferença homem e mulher. Lembrando, inclusive, que mulher é a imensa maioria dos professores do ensino básico. Então elas, por exemplo, hoje se aposentam aos 50 anos, nessa reforma passariam a se aposentar 10 anos depois. É uma reforma que prejudica muito as mulheres. Pode passar. Principalmente as mulheres professoras, né? Essa idade mínima que eu falei lá, ela é variável ainda no tempo. Pode passar. Eles vão botar um critério na Constituição, ou queriam botar, que eles não precisam nem fazer mudança constitucional no futuro para mudar a idade depois, aumentando a idade. Isso já era automático conforme a tabela do IBGE. Tá? Eles fizeram uma válvula para não precisar ficar mudando a Constituição toda hora. Pode passar. Os reajustes, né? Não, na realidade agora as novidades. As novidades começam então. Volta para trás, Amanda. Consegue voltar para trás? Que eu ia falar devagar. Não, aqui já falei, pode passar. As novidades agora. Então agora eu vou explicar algumas novidades que eu acho que são importantes para a gente entender o conceito fundamental dessas mudanças. Pode passar. Agora sim. A readaptação. Readaptação é um conceito que já existe no INSS, mas não existe no setor público. Que é aquilo que eu já falei antes. O cara não pode trabalhar de pé, porque ele quebrou, ele não tem mais o pé, então ele senta. Vale para nós, professores. O professor perdeu o pé porque ele teve um problema sério circulatório, teve uma amputação. Hoje ele se aposenta. Agora por quê? Ele pode trabalhar sentado. E eu estou dando exemplos radicais, é para chocar mesmo. Tá? Mas enfim, a ideia é essa. Vai ter um setor do INSS, ou do governo, sei lá eu, que vai dizer, não, o senhor não pode trabalhar mais como eletricista, não, o senhor pode trabalhar como porteiro, o senhor não pode trabalhar mais como soldador, o senhor pode trabalhar como, sei lá, vendedor, e assim vai, essa é a regra. Acaba a ideia da invalidez, acaba a ideia da doença, acaba a ideia da proteção social, vira contribuição. É isso que é essa história toda. Pode passar. E aí, nesse sentido, evidentemente que a aposentadoria ela passa a ter um outro critério completamente diferente daquele critério que a gente estava conhecendo anteriormente. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, a apresentação vai ficar aqui, a do Oscar vai disponibilizar, depois vocês podem ir olhando com o tempo. Pode passar, para ir rápido para o fim. O valor dos proventos, como é que se calcula os proventos? É pela média, pode passar. A média é parecida com aquela que a gente já viu como é que calcula, não muda muito. Muda sim. Porque agora a média não é mais apenas 80% do tempo, como era antes. É 100% do tempo. Todo o tempo. Então aqueles piores 20% que eu jogava fora, eu não jogo mais. E pior, a média, que vai mínimo, salário mínimo, máximo, teto, eu ainda não tenho direito a ganhar a média necessariamente. Quer ver por quê? Pode passar. Eu tenho direito, se eu me aposento com 25 anos de contribuição, que é o que o Temer bonzinho nos deu, né? Ou nos daria, isso daria direito a só 70% da média. Então, por exemplo, que a média agora é o teto, né? Não era mais o teto do regime geral. É 70% do teto se eu trabalhar 25 anos. Se eu quiser mais, eu tenho que ir trabalhando, até que se eu chegue para chegar a 100%, eu preciso trabalhar 40 anos de contribuição. Então não tem essa de que diminuiu o tempo de contribuição. Aumentou, se quiser, os 100% do tempo. Pode passar. Aí são detalhes da aposentadoria compulsória, não vou ficar perdendo tempo, pode passar. Vamos falar agora de outra coisa que para professor é muito importante. Proibição da acumulação. Pode passar. De benefícios. Não muda o primeiro item lá. A pessoa pode ter direito a ganhar 2 aposentadorias públicas, desde que os 2 cargos sejam acumuláveis. Professor é cargo acumulado. Tá? Então o professor pode ter 2 aposentadorias públicas. Isso não muda aqui na reforma. Mas a pessoa não pode ter mais do que uma pensão. Aí vocês vão dizer, mas como assim ter mais de uma pensão? Bom, ela pode ter 2 cônjuges para começo de conversa. Pode. Não é proibido. Não ao mesmo tempo, né? Porque o Brasil proíbe a bigamia, ou a biandria, mas de qualquer maneira as pessoas têm o direito de continuar recebendo a pensão do cônjuge anterior. Isso existe também. Mas o que importa aqui não é isso. O mais importante para nós é o professor tinha 2 aposentadorias. Ele morre. A sua esposa, ou o contrário,
tem direito a ter as duas pensões relativas às duas aposentadorias. Hoje tem, no futuro não terá mais. Terá que escolher uma delas só. E pior ali embaixo, ó, não pode acumular pensão com aposentadoria. Professor e professora casam muito. Atualmente, inclusive, nas novas maneiras de viver na nossa sociedade, 2 professores casam, 2 professoras casam também. E eles, todos esses casos aí, eles têm direito a sua aposentadoria e a pensão do seu marido ou da sua esposa. Agora não mais. Se tiver 2, se esse valor somado for mais que 2 salários mínimos, isso acaba também. Tá? Então essa é uma mudança importante. O conceito é sempre diminuir o gasto público. Pode passar. O valor das pensões ainda muda também, porque era teto mais 70%, lembra? Agora não é mais assim, pode passar. É assim, ó. Pega o valor que teria que ser a pensão. Qual é o limite? O limite é teto ou teto mais 70%, depende da geração da pessoa lá. Vai ser a realidade daquele valor que a gente calcula que seria a pensão, terá direito a realmente virar pensão uma cota de 50% para todo mundo, mais 10% por dependente. Então, se tem mãe e filho, na realidade, a pensão que era antes, agora vira 60%, 70% do que era antes, que é os 50% para a família, mais 10% para a mãe e 10% para o filho. Com uma grande diferença, as pensões não são mais repassáveis de um para o outro. Hoje elas são. Hoje, se tem mãe e filho, a pensão é dividida ao meio para os dois. Quando o filho atinge a idade lá de 21 anos ou de 24 anos, a parte dele vai para a mãe. Hoje é assim. Ou se tem 2 esposas que ganham pensão, porque esse direito existe, quando uma esposa morre, ou ex-esposa no caso, a outra recebe aquela parte daquela anterior. Lá. Agora não mais. Acabou o direito à pensão, morreu aquele 10% ali. Então as pensões vão diminuindo até chegar no limite menor, a 50%. Aí o limite maior é 100%. E se tiver 5 filhos? Azar. Um deles não tem direito. É 50 para a família, 10 para a mãe e 10 para cada filho, no limite máximo de 40. Portanto, se tiver o 5º filho, não dá direito à pensão. Tá? Então é esse o detalhe. Pode passar. Isso aqui não mudou muito, pode passar também. Agora vamos pensar o que vale para nós, tá? O que valeria para nós se a reforma do Temer tivesse passado. Essa aqui é a regra de transição da emenda constitucional Temer, se ela tivesse sido aprovada. Ou se ela for aprovada em algum momento aí. Pode passar. Isso valeria para nós, né? Eles dizem que o direito adquirido que nós temos, a aposentadoria hoje, pode passar, ele não é mexido. Então quer dizer o que isso? Quer dizer que se a pessoa tem direito de se aposentar antes da PEC ser aprovada, ela continuará com esse direito para sempre nas regras atuais. Isso já tinha na reforma do Lula, já tinha na reforma do Fernando Henrique. A diferença que vocês vão ver agora é que, ao contrário da reforma Fernando Henrique ou reforma Lula, ele muda o valor do cálculo da aposentadoria. Isso é uma coisa importante. Antes não se fazia isso. Pode passar. Se cria agora um pedágio novo para a pessoa se aposentar. Isso vale para qualquer um de nós, se essa PEC for aprovada, tá? Pode passar. Os requisitos de aposentadoria que a gente tem hoje são os de cima, ó. Exatamente esses. Só que se cria, além disso, um pedágio de mais 20% do tempo que falta no dia que a reforma for aprovada até chegar ao tempo de contribuição. Isso significa, eu vou dar o meu exemplo para vocês entenderem. Tá? Aí depois cada um pode calcular o seu. Eu, por exemplo, tenho hoje, vamos imaginar julho do ano que vem, que fica mais fácil fazer a conta. Julho do ano que vem eu terei 50 anos, portanto me falta 10 anos para eu chegar aos 60 anos. Mas eu terei, no julho do ano que vem, 22 anos de universidade, portanto me faltarão para chegar aos 35, 13 anos. Então quando é que eu vou me aposentar? Daqui a 13 anos, contando de julho do ano que vem? Não, porque eu tenho que contar mais um pedágio adicional de 20% do 13, que é o que faltará para mim em julho do ano que vem para chegar aos 35. Então eu vou ter que botar aí mais 5 anos e pouco. Então eu me aposentarei, ao invés de me aposentar com 63 anos, que é o que hoje me diz a minha regra, eu vou ter que me aposentar com 63 mais 6, mais ou menos. 68, 67, 68 anos. Isso não é muito, né? Bom,
Pode ser que não seja muito, mas vocês vão ver daqui a pouco que há problemas em relação a isso. Pode passar. Essa idade mínima, na realidade, ela ainda é variável, olha só. Pode passar. Significa que eu vou ter que saber que eu vou me aposentar daqui a 18 anos, eu vou ter que olhar onde é que isso cai lá. Ó. Cai em 2032, mais do que 2032. Então a minha idade mínima, que eu pensava que era 60, ela vai virar 65, porque eu sou homem, né? Aí vocês vão dizer, não tem problema, porque na tua conta já deu 68. Para mim não deu problema. Continuo tendo que me aposentar aos 68. Pode passar. Mas na realidade, essa situação ainda tem algumas regras de transição, vamos deixar para lá, pode passar. Professor de ensino básico é parecido, pode passar também. Tudo 5 anos a menos, o pedágio é igual, pode passar. A idade mínima também é variável, vejo que ali, ó, mulher e homem 60 anos igual, pode passar. Mas na realidade aqui é que a gente tem que pensar um pouquinho. Qual é o valor que a pessoa vai ter de provento quando ela se aposentar? Pode passar. Existe uma situação muito interessante. Esse direito à aposentadoria integral, ele só existe para quem se aposentar, se homem com 65 anos e se mulher com 60 anos. Aí vocês vão dizer, o professor Eduardo não tem problema. Ele vai ter que se aposentar aos 68, então para ele não muda. Agora vamos fazer a conta de alguém que está querendo se aposentar em setembro de 2019. A reforma é aprovada no mês de julho de 2019. A pessoa ia se aposentar com 60 anos em setembro de 2019. Pode. Eu mostrei antes que podia. Tem o pedágio, né? Mas o pedágio era mínimo, porque é 20% do tempo que falta. Não faltava quase nada, pedágio é nada. Mas ela só vai ter aposentadoria integral se chegar aos 65. Portanto, compulsoriamente ganha 5 anos a mais para trabalhar. Isso a reforma do Temer fazia. Portanto, ela criava uma forma diferente de cálculo da aposentadoria. Então, ela diz que dá o direito adquirido à pessoa, porém não dá mesmo. Porque aí, se ela quiser, ela tem que esperar mais tempo para se aposentar. Tá? Veja uma mulher do ensino básico, que se aposentava com 50. Ela só pode se aposentar com 60. E assim, ela terá que trabalhar 10 anos a mais se quiser aposentadoria integral. Mesmo sendo da segunda geração. Certo? Isso vale para a terceira geração também, porque a terceira tinha direito a 100% da média. Só vai ter direito a 100% da média se tiver esse requisito de idade também. Pode passar, Maria. Aqui, para aqueles que não têm direito ao 100% da média, que é os da quarta geração, ainda tem essa conta aí que tem que ser feita. Na realidade, o direito ao 100% da média será dado só aos 40 anos de contribuição. Então vejam que é bem complicado isso. Pode passar. Ainda alguns detalhes são importantes em relação a pensões, reajuste, a média. Eu não vou ficar todos esses detalhes, porque eu não sei se a reforma do Temer vai ser aprovada. Eu já disse para vocês o mais grave. Eu quero passar mais para adiante, para ir para o fim, porque a gente tem que terminar. Os reajustes não mudam muito, pode passar. O abono de permanência muda, ó, porque o abono de permanência, ele diz ali agora que o máximo é o valor que a gente dava paga de previdência. Pode ser que seja menos. Eles podem dizer que o abono de permanência é só 20% do que a pessoa contribui, por exemplo. Tá? Estados e municípios podem fazer diferente. Pode passar. Eu quero discutir o valor também, não muda muito. Não quero entrar nesse detalhe, isso aí vai ficar tudo para vocês. Pode passar. Volta. Mais um. Aqui. Aqui que eu quero mostrar que algumas coisas eram importantes nessa reforma do Temer. Que não era só aquela grana lá. Vocês viram que a grana significa o tempo da aposentadoria e tal, não mudava tanto assim. Mas o que importa para a mudança da reforma Temer está aqui. E isso, poucos sindicatos, modéstia à parte nossa, foi um dos que viu isso, a maioria não falou disso, só ficou falando daquelas outras coisas que eu disse antes, não falou desse problema aqui, ó, que é o fim da Previdência Pública que está previsto na reforma do Temer. Com 3 coisas que eu vou mostrar, pode passar. A primeira delas é o fim da FUNPRESP. Eu devia ter posto aspas daquele fim ali, porque a reforma do Temer não diz que vai acabar a FUNPRESP. Mas ela inviabilizará a FUNPRESP. Por quê? Pode passar. Porque passa a dizer que a contrapartida do governo, aquela que hoje é exclusivamente para a FUNPRESP, se a pessoa tiver na FUNPRESP,
ela pode ser dada para o trabalhador que escolher qualquer fundo de pensão. Algo parecido com o modelo chileno, lembra vocês aqui? Ou seja, eu posso escolher qualquer fundo de pensão e levo a contrapartida do governo. Isso vai fazer com que haja uma competição entre eles e pode começar a esvaziar a FUNPRESP. A FUNPRESP pode dar certo se ela for grande, se ela tiver escala para poder aplicar e conseguir ter rentabilidade. Se ela começar a diminuir porque os outros fundos pagam mais para a pessoa, daqui a pouco nós vamos ter 80 fundos espalhados, cada um sem escala, e talvez a gente chegue no modelo chileno. Isso estava escrito na reforma do Temer e pouca gente viu na realidade. Pode passar. Estamos indo para o fim já, né? Estamos indo para o fim porque a nossa fila está... Já estamos quase terminando. Revoga a isenção, pode passar, de contribuição previdenciária para 2 tetos que pessoa que é doente hoje tem direito. Uma pessoa que tem doença grave, aposentado, ela tem direito a só pagar a previdência sobre 2 vezes o teto. Isso acaba. Pode passar. Doença não importa muito aqui, né? E aqui talvez seja o que mais importe para todos nós. Esse sistema, na realidade, ele pode levar ao fim do regime próprio de previdência social. Isso está previsto no sistema. Está previsto lá, por lei complementar. Pode passar. Porque diz assim, ó, que a lei complementar vai definir os princípios da responsabilidade previdenciária. E algum órgão, que eu não sei qual é, vai dizer se o fundo de pensão, seja ele público ou privado, tem responsabilidade previdenciária. No caso do regime próprio de previdência social, pode dizer não tem responsabilidade. Então, em 2 anos essa lei complementar é feita. Se o órgão esse que vai ser criado diz que o regime próprio não tem responsabilidade previdenciária, leia-se, entre outras palavras, ele é deficitário, ele vai ser eliminado e os servidores públicos vão ser todos levados, migrados para o regime geral de previdência social. Ou seja, nós, sem querer, sem saber, vamos ser migrados todos para o regime geral, para o INSS. Hoje é assim? Não, hoje não é assim, pode passar. Hoje, se acontecer algum problema e quebrar o regime próprio de previdência social, a lei diz que o Tesouro Nacional obrigatoriamente vai cuidar, vai pagar as nossas aposentadorias. Hoje é assim. A lei é assim. A reforma do Temer acaba com isso e pode, em muito pouco tempo, sem que a gente perceba, nos jogar todo mundo para ser aposentados do INSS. Pode passar. A última coisa que o Temer propôs, pode passar. Hoje nós pagamos, pode passar. Hoje nós pagamos 11% do que excede o teto, né? Nós que somos da 2ª geração ou da 1ª geração, a gente contribui com a Previdência com 11% do que excede o teto. A proposta deles é, pode passar, que aqueles que ganharem mais do que o teto e contribuírem para a Previdência mais do que o teto, passam a contribuir com 14% do que excede o teto. Aí na equipe de transição já falaram até em 22% do que excede o teto, porque eles dizem que nós somos privilegiados, né? Porque a gente contribui mais que o teto. Eu acho que termina aqui. Lá está o link da cartilha de previdência do Proitos. Ali fala um pouquinho quem sou eu, dá o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato comigo. Eu agradeço e estou à disposição de vocês para tudo que vocês quiserem falar agora. Obrigado.